muito bem-vinda, nobres colegas, aqui em mais um episódio do Advocacia Limitada. Aqui é o podcast, o canal para a gente debater, conversar sobre as dificuldades, as superações da advocacia com advogados reais, porque afinal de contas tá todo mundo lascado, advogado não é fácil, tá todo mundo à base de medicamento, todo mundo sem dormir, todo mundo com o olho tremendo, preocupado com o prazo, com o cliente, com a vida, é ou não é verdade? Então vem aqui, vamos compartilhar o que é advocacia. E hoje eu tenho a felicidade de conversar com uma pessoa muito querida, um advogado sensacional. E olha, ele pediu para apresentá-lo só com o primeiro nome, porque é dificílimo ter outro nome. Doutor Kelson, muito prazer, muito obrigada, seja muito bem-vindo, caro colega. Tudo bem, professora? Minha professora, eu não consigo chamar de outra forma. Todos os meus professores... Não, pode me chamar de Elô. Eu chamo... A Cris, eu chamo de professora, eu não consigo mais, mas tudo bem, como é que vai? Um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo, querido. Você falou do meu nome, né? Não, realmente, não tem. Me explica aí, vamos falar então, por que é Kelson? Não, meu pai, paraibano, paraibano já gosta de uns nomes diferentes. Eles não gostam de... Se você for lá, você vai ver o pessoal. Tem bastante Kelson lá na Paraíba. Mas é uma variação de Nelson. Eu costumo dizer que é uma variação de Nelson. Então, meu pai não queria pôr um Nelson assim... Ficaria muito feio. Então, tem Kelson, sou eu mais velho. Tá. Kelvin, o Kelton. E aí, tem a menina, que minha mãe não deixou. Minha mãe quis colocar com R, né? Rebeca. Mas ela tem Rebeca Kathleen. Tem o K ainda tem de o K. Kathleen. Meu pai falou, não, vou deixar passar. Esse vai ter que ter. Então, eu tava até comentando, né? Que o pessoal da minha primeira turma me chamava de Hans, por causa do Kelson, né? Kelson, Hans Kelson. E aí o pessoal até perguntava se seu pai é do direito. Eu falei, meu pai é caminhoneiro, cara. Eu nunca soube disso aí, mas legal que ficou, entendeu? E o nome também é uma marca, né? Não tem que ficar, fulano de tal, fulano Kelson, já fica meio que Doutor marcado. Kelson é um nome forte, fica marcado, né? Fica marcado. Eu gosto. Meus irmãos não gostam muito dos nomes deles. Mas Kelvin também é um nome legal, um nome bonito. O Kelton foi eu que coloquei, tá? Porque meu pai falou, pode escolher pro seu irmão. Eu falei, Kelton. Você que escolheu o nome do irmão. Ele vai ter que lidar com isso. Né? Que legal. Teu pai é caminhoneiro, da Paraíba. Sim. E como que você veio advogado aqui em São Paulo? Conta um pouquinho. Vamos lá. Meu pai veio para São Paulo, ele tinha 12 anos. Novinho. Meu pai, lá, aquele mercadão, centro de São Paulo, eu conheço tudo por causa do meu pai. Que legal. Meu pai sempre foi fora da caixa. O pessoal, meu pai falava, olha, o pessoal lá na minha casa, eu tinha acho que 20 irmãos, trabalhadores, né? O pessoal, e meu pai nunca gostou. Meu pai sempre procurou fazer outra coisa. Então, quando ele teve a oportunidade, ele veio, ele tinha uns irmãos aqui, porque o pessoal migrava muito, né? Ele veio, ficou na casa de uma irmã, depois ele foi para casa da cunhada dele, só que o irmão dele tinha meio que abandonado ela, e ela cuidou dele, ela tá viva até hoje, tá? A gente chama ela de madrinha, tudo, eu tenho ela como uma avó, porque eu não conheci minha avó. E ele veio e ele sempre ficou, São Paulo, meu pai sempre foi um cara muito desenrolado, um vendedor assim, eu nunca vi um vendedor melhor que ele. Eu vou te falar por quê, porque até hoje eu tenho clientes que ele me deixou, até hoje. Olha só. Se ele tivesse vivo hoje, eu teria muito mais clientes. Então ele sempre foi um cara que fora da caixa. Ele não quero isso, não quero carpinar mato, não quero trabalhar com isso. Ele veio para São Paulo, ele viveu. E o sonho do meu pai sempre foi estudar. E ele nunca conseguia, porque imagina uma criança com 12 anos, analfabeta. Não tinha ninguém também para orientar. Ele fez aquilo que ele sabia, que ele podia. E ele era apaixonado por futebol. E ele fez o Mobral, porque para fazer futebol na época, ele tinha que estar estudando. E aí foi o que ele... Mas ele era um cara extremamente inteligente. Então, na minha casa sempre teve jornal que vinha, né, da assinatura naquela época. Então, ele sempre me forçou a ler. Ele sempre me forçou a entender de política. A saber quem era o presidente da Câmara, o presidente do Senado, quem era o vice. Sempre me fez entender. E por causa dele, que eu quis ser advogado quando eu era criança. Olha só. Olha só, desde criança. Desde criança. Uma vez eu estava com ele sempre foi envolvido com política, então meu pai ficava migrando. São Paulo, Paraíba e tal. Ele ia para lá que ele gostava de política. Meu avô foi vereador e ele sempre ficava nessa migrando. E aí um dia a gente estava, acho que era na Assembleia Legislativa de João Pessoa. E aí eu vi uma notícia, eu tinha lido, né? Assim, perguntei para ele caramba, pai, acho que era o desembargador, Marcos Souto Maia vai ser o governador da Paraíba? Como assim? Eu não entendia, né? Falou, não, porque o
o governador tá em campanha, o vice também e tal, então vai tendo aqui. Eu, caramba, o cara sendo da área de direito, tem condições de ser um governador assim, ele tem. Eu falei, isso me atinou. Foi aí que te pegou. Que foi a semente. Eu falei, caramba, e fiquei com isso. E meu pai, eu sempre fui um bom aluno, tal, e meu pai trabalhava com meu pai, e isso foi vindo. E meu pai, ele nunca foi aquele cara assim, você tem que ser advogado, você tem que fazer direito. Mas ele ia emanando. Eu acho que era a vontade que ele tinha de ser que passou para mim. Uhum. E também nunca foi nada forçado, mas acho que a vontade que ele tinha de ser advogado passou para mim. E aí, eu terminei a escola, aí consegui uma bolsa, né, no ProUni na época e tal, cheguei até a Cantareira, meu pai fazendo tudo para me ajudar, tudo, né, e eu trabalhava com ele e tal, a gente trabalhava no caminhão, né, fazia as entregas, desde moleque a gente fazia assim. E aí comecei a faculdade, aí teve aquele caso que eu falei para você, eu tive que ir embora, porque as coisas deram a gente nunca foi pobre, assim, de passar fome. A gente sempre foi até relativamente bem. Meu pai sempre teve uns comércios, teve umas coisas, mas deu uma quebrada. Ele falou, olha, acho que a gente tem que ir para Paraíba. Pô, agora eu tô no primeiro semestre. Ele, não, a gente se vira. Eu fiz até um semestre lá em Campina Grande. Mas era ruim, porque eu morava na cidade, era 80 quilômetros para ir. Então, tem uns ônibus da cidade, a gente ia. É uma viagem demorada. E aconteceu acidente grave, assim, na estrada, com aquele monte de ônibus e tal. Aí chegou um momento que eu falei para ele, olha, pai, eu não consigo morar aqui. Apesar de eu gostar muito daqui, eu não consigo morar. Eu vou voltar, vai expirar minha bolsa, não sei o quê. Aí ele ficou meio assim. E nisso eu tenho família no Recife, em Natal, João Pessoa tem família toda aquela área. E uma tia do Recife me chamou para ir trabalhar como motorista lá. Eu falei, legal, como falta um ano, eu trabalho uns 6 meses, junto uma grana, e eu não chego em São Paulo quebrado. Eu pago a faculdade, beleza. Eu tô lá trabalhando, meu pai liga pra mim, eu tô em São Paulo. Assim, do nada? Ele já tava aqui. Aí eu, tá bom, pai, tá bom, tô trabalhando aqui, eu vou mandar um dinheiro aí pro seu pai ajudando aí as contas e tal, que aqui eu fico nos alojamentos e tal, e aí vou. Aí vim. Quando eu cheguei, ele já tinha desenrolado um outro caminhão, que é esse caminhão que eu mostrei pra você, que tá todo reformado e tal. Ele já tava trabalhando e todo mundo já meio que coisa. A gente foi. E aí eu voltei pra faculdade. Aí voltei pra outra turma, né? Eu tava naquela turma do Fernando, do Alexandre, do pessoal, fui pra outra turma. E aí dei continuidade em me formar advogado, né? Porque eu sempre tive essa percepção. Eu até pensei assim, não, poderia ser delegado, então. Quando você começa a ter noção de como funcionam as coisas, você começa a... Então eu falei, eu quero ser advogado. Por que você pensou assim, ser delegado e tal? Porque você teve contato ali com outras matérias, falou, direito penal, a professora Cris é muito legal. Não é só isso. A matéria em si eu até gosto. Eu gosto, Sim. Eu até faço coisa no escritório com isso. Eu não gosto do ambiente. É um ambiente pesado, né? Você tem que estar de olho em tudo. Imagina você jovem pensando assim, não, eu não vou ser igual, não vou me vender ao sistema. Não tem como falar a verdade. Está inserido no sistema, você vai se inserir no sistema. Tem que saber lidar. Então eu falei, olha, não. E a advocacia, para mim, a melhor profissão que tem. Por quê? Eu gosto muito de tempo. Eu sempre trabalhei com meu pai, a gente sempre trabalhou com caminhão, teve comércio, alguma coisa, a gente sempre fez o nosso tempo. Então, vamos supor, saiu com 10 entregas. Se a gente terminasse 1 hora da tarde, o resto do dia era a gente, livre. Então você queria ser advogado autônomo. Nunca pensei em trabalhar em escritório também. Aí é que tá. Nunca pensei. Sempre falei, se eu tiver que fazer uma ação, eu prefiro deixar o meu padrão de vida um pouco mais baixo do que subir e ter que ficar me matando, morrendo ali. Porque o tempo, para mim, é a coisa mais preciosa. É o tempo com meu filho, o tempo com a minha mãe, com meus irmãos, com meus esportes. Senão, vou ter que matar tudo isso para ter dinheiro. Para ter dinheiro para quê? Se eu não posso fazer isso. Então, eu sempre prezei em trabalhar com autonomia e eu acho que a advocacia foi o que mais se encaixou nisso. Então, como eu já tinha essa ideia desde de criança, ver o amadurecendo, encaixou perfeitamente. E isso veio assim, de ver teu pai também sendo autônomo. Lá em casa, ninguém consegue... eu tenho um irmão que é educador físico, tem outro que está se formando e tem outro que está fazendo programação. Tá. Então, a gente todos, quando pensam em trabalhar... Isso é um filho de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro. Todos têm diploma, praticamente, né? Um está se formando, o outro está se formando. Meu pai sempre colocou a semente. Não, você tem que trabalhar para vocês. Não é esse empreendedorismo que existe hoje, sabe? Que todo mundo
faz, eu quero ser... Não, aquele a gente já tinha essa ideia de, olha, fazer alguma coisa, mesmo que seja, você ganhe... Ter a sua profissão. Você ganha pouco, não é pouco, né? Mas você ganha o suficiente para viver. Porque quando você trabalha na empresa, eu trabalhei, quando eu voltei nesse retorno, eu tive que trabalhar numa metalúrgica. E eu não tenho medo de trabalho. Eu trabalhava bem, fazia tudo, os caras me adoravam. Empilhadeira, sabia mexer, dar entrada em sistema, sabia fazer, dar entrada em material, conferir, porque tudo isso eu fazia quando caminhoneiro, quando trabalhava, né? Então tudo isso para mim era muito natural. Então, eu trabalhei 8 meses. A empresa era excelente, tá? Nunca reclamei da empresa. Almoço sensacional. Olha, na quarta-feira, até brinco hoje, na quarta-feira tinha feijoada e caipirinha. Os caras davam caipirinha. Então, era um negócio assim, mas não era o que eu queria. Sim. Assim, nunca foi o que eu quis trabalhar fechado numa empresa. Cheguei para eles, não, vou. Por quê? Eu cheguei pro meu pai, não aguento mais trabalhar porque eu tô chegando na faculdade muito cansado. Meu pai falou, não, casa e comida não falta. Falei, legal. Eu já tinha guardado um dinheirinho, tava para pagar. Eu tinha feito, eu esqueci agora o nome, mas era um concursozinho público para estágio. Eu tinha passado, tava só esperando chamar. Falei, beleza. Defensoria, você tinha passado? Não, era um do estado, que você ia para algumas coisas, eu não lembro. Mas você sabe, só te cortando, isso que você falou do tempo e esse exemplo do seu pai, eu tive o contrário, assim, porque meu pai sempre foi, meu pai é engenheiro, Sim. metódico, ele sempre foi CLT. Sim. E sabe qual foi o conselho mais precioso que ele me deu? Sim. Ele falou, filha, você precisa ter uma profissão para não depender e não ser empregada de ninguém. Já tinha... Entendeu? Por ele ser, ele falou, tirou. você não pode. Não pode. Meu pai já era estudar, porque como ele não tinha estudo, era o que ele pensava, quem tem estudo tem condições não, estudar era condição. entendeu? Ele falou, não, tem que estudar. Então, mas ele sempre falou, não faz, sempre fica... Não vai ser CLT, não vai trabalhar. Você não vai trabalhar, não vai depender de ninguém. Você não vai gostar. Meus irmãos foram a mesma coisa. Uns dois, todos eles tentaram trabalhar, não conseguiram ficar nem um mês. Eles não conseguem. É algo nosso, assim. Mas a gente sabe trabalhar muito. Exato. Parece que você está perdendo todo o potencial ali. Eu trabalhei nessa metalúrgica. Kelson, você falou agora uma coisa importante. Parece que perde o potencial. Não é falta de disciplina, porque quando você é autônomo, você tem que ter muito mais disciplina. Sim. Não é questão de empenho, porque a gente tem que ter muito mais empenho, tem que ter muito mais dedicação, muito mais motivação. Sim, porque você é o seu patrão. Você é seu patrão, você tem que ter muito mais motivação. É muito mais fácil você ficar na cama. Opa! Não é? Sim, não tem ninguém te chamando. É você que tem que levantar meu horário. Você, o compromisso é consigo mesmo e é muito mais fácil a gente falhar consigo mesmo. Não é? Você falar, muito hoje mais fácil. Não quero ir? Não quero ir, não vou. Isso. Eu só devo satisfação para mim, ninguém manda em mim. Sim. É muito mais fácil. Então, é isso que você falou. Parece que você perde seu potencial. Você perde seu potencial. Eu lembro que eu ficava assim com os outros empregados, né? E o pessoal... eu arrumei isso, amanhã já tá desarrumado. Eu falei, filho, mas a gente trabalha isso. Tem que desarrumar. Assim? Arruma hoje, desarruma amanhã. Não é assim. E aquilo ia me deixando meio frustrado, sabe? E aí tinha uma outra frustração. Aí o pessoal chegava, você tá fazendo faculdade? Porque, querendo ou não, se você tá num ambiente, o ambiente faz a pessoa. Faz. Faculdade é só filho de rico que faz. Imagina. Aquilo me deixava, sabe, quebrado, assim. Eu falei, não, preciso sair daqui. Sair daqui, cheguei. Fui embora, eu tava tendo já a crise de pânico, assim, chegava num domingo, assim, eu já começava a ficar nervoso, já, puta, amanhã eu tenho que trabalhar. Aquela síndrome da burnout, segunda-feira. Né? Assim, eu já ficava, meu Deus, tem que ir trabalhar, não sei o quê. Quando eu passei nesse estágio, já fiquei tranquilo, falei com meu pai, bom, já não tenho que ir mais. Pedi as contas, fui lá, agradeci, obrigado por tudo, então, não vai ter problema. Fui embora. Nisso, meu pai tinha ido num escritório para fazer uma ação para minha mãe. E aí, meu pai sempre foi muito conversador, como eu falei. Ele chegou conversando, falou, vocês não estão precisando de estagiário? Aí, pessoal, pior que tá, o estagiário da região. Ele da região, que mora na outra rua. Não, então dá o telefone e tal, não sei o quê. Fui lá, fiz a entrevista. No dia que saiu a convocação para ir pro estágio, me chamaram no escritório. E aí? Foi o meu sócio. Falei, não, do lado de casa, advocacia, eu quero advocacia, eu não quero fazer outra coisa. Larguei e fui. Isso eu fiquei estagiando do terceiro semestre em diante.
Já no terceiro semestre, no segundo ano. Segundo ano. Eu entrei e tal, comecei a estagiar. Pô, pra mim já foi uma maravilha. Eu já comecei a ter contato com as coisas, fazer prazo, entender o que era prazo, entender o que era tudo. Comecei. Isso E era escritório pequeno. Escritório pequeno. Aí você vai ver que é o Dr. Roberto, que hoje é meu sócio. Nossa, que oportunidade que foi. Então a gente começou, ele tinha outra parceira que trabalhava com ele, a doutora Karina, e ela trabalhava mais com reclamante. Ele sempre gostou de reclamada. E era na área trabalhista. Trabalhista. E eu sempre gostei, e eu comecei a pegar o gosto por reclamada, por empresa, com ele, né? E aí a gente foi indo, fazia as coisas e tal. Beleza, foi passando os anos. Chegou na época de fazer o OAB, cheguei para ele e falei, olha, vamos mudar os horários para eu poder fazer o curso, senão eu teria que ir para Paulista fazer o cursinho. E aí eu peguei para fazer online mesmo, então saí de manhã, à tarde, depois do almoço já fiz um bem bolado com ele, ele sempre foi muito flexível. Não, pode ir. Passei na OAB. Aí passei bonitinho, meu pai chorava igual criança. Tô super emocionado. Nossa, o Zavanella uma vez chegou para ele, porque eu fiz o meu TCC sobre a lei dos caminhoneiros, lei do caminhoneiro e a lei do descanso. Então eu também mantive o foco nessa, porque eu tenho conhecimento sobre isso, então... Você vivenciou e eu isso vivencio ali? Isso até hoje, porque a maioria dos nossos clientes são transportadoras. Então, quando eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, de caminhão, de empregado, de tudo. Então, eu não estou fora do... Sempre ficou meio que... Foi me colocando ali. E aí, eu lembro que minha mãe falou, o seu professor lá, seu orientador, falou com seu pai saiu chorando igual uma criança. Aí ele ficou... Para ele era uma coisa que nunca ele imaginava, né? Aí eu até brinco com ele, falo, pai, você não tem uma OAB, mas seu nome tá na minha OAB lá, né? Ele é verdade. E aí eu comecei, né? Quando passei... Eu lembro que ficou legal, tudo bonitinho. Dei entrada na UAB, foi eu até o Betzler lá no centro. Aí depois sai o papelzinho lá, né? Certificado. Tá certificado, você tá inscrito lá. Cheguei pro meu sócio aí, ó. Você é a minha UAB. Ele, tem 2 audiências lá na Barra Funda, vai lá fazer. Pode ir lá. Uma de manhã e uma à tarde. E aí? Primeira, logo assim. Eu já, beleza. Era uma empresa que a gente tava fazendo, tava tendo muita audiência dela. Aí eu fui, né? Cheguei, orientei o pessoal. Aí fiz a primeira de manhã. Você já tinha acompanhado a audiência como estagiário? Sempre ia com meu sócio. Já tinha essa... Tudo que eu faço hoje eu já fazia com meu sócio naquela época. Meu sócio sempre foi meu orientador, então sempre ele... Hoje a gente briga, hoje eu passo algumas coisas, briga no sentido de discutir, porque debater. Eu já vou tendo mais conhecimento em algumas coisas, principalmente tecnológicas. Por quê? Ah, tá. Ele tem quantos anos? 62. Certo. Eu peguei a transição do papel pro digital. Então, eu peguei os dois. Então, o problema com sistema, não pegava no navegador, tudo isso eu fui acompanhando. Então, sempre... Então, hoje, ele é muito esperto para isso, para conseguir. Mas tem coisa que trava, então a gente briga. Na área criminal, eu brigo um pouco mais com ele, porque ele sempre ficou mais voltado ali, então eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa parte. Mas ele, dentro de uma delegacia ou dentro de uma audiência, tô para ver um cara mais desenrolado que ele. Aí eu fico mais na parte de escrever, de fazer as coisas. Mas ele E aí ele, vai lá fazer a audiência. Fiz uma, fiz a outra, vai ter acordo? Não, vai ter. O acordo é esse, se tiver, tal. A gente foi lá fazer. Aí eu lembro que eu cheguei, né? Aí fui entregar o papelzinho pra dar. O certificado. Aí entreguei aí, uma sala lotada de advogado, assim. Aí o juiz, não, você... Subestabelecimento você junta nos autos. Eu falei, mas isso aí é a minha OAB, né? Aí todo mundo fez o mesmo, todo mundo começou a rir. Aí já quebrou o gelo. Então a primeira audiência eu já quebrei o gelo. Aí já fui desenrolando aqui, eu não lembro se teve acordo, não lembro. Já fui matando. Aí chegou um período que a mulher dele tinha agência de empregos e eles estavam numa transição. Ele falou, eu não vou conseguir te contratar. E eu também falei, por esse valor eu também não quero, valor de estagiário. Só voltando, quando você entregou o certificado ali de aprovação, o juiz falou o quê? Que era subestabelecimento, ele achou que era um subs que eu tava entregando. E aí ele olhou, ele falou o quê? Não, aí quando ele fez, putz, desse jeito, putz, doutor, me perdoa, não sei o que eu falei, não, tranquilo, aí comecei a rir. Aí como a sala lotada, todo mundo riu.
E o cliente não Aí, sentiu... Não, era prepostos, né? Então os caras então ficaram já- meio, tipo, eles ficaram meio assim, não, o pessoal ficou tranquilo. Aí Não deu risada. entendeu até. E não, nem entendeu. Aí os outros advogados que riram, porque é uma piada meio interna de advogado. É verdade. Aí eles riram e tal, cara, quebrou o gelo, porque você chega meio nervoso. Até hoje eu gente faço chega nervoso. audiência nervoso. Aí a gente conseguiu Normal. dizer, se perder o frio na barriga, acabou. Acabou, Entendeu? Isso é a máxima. Então a gente até hoje, mas naquela época era primeiro assim. Então fiquei. Quando quebrou o gelo, eu relaxei. Aí fui fazendo, fiz uma de manhã, voltei, fiz à tarde. Com o mesmo juiz? Não, era outro. Não, era outro, que tem bastante vara ali na Tem. Barra Funda, 90 e poucos, né? Então matei, legal. Aí já comecei a perder aquele medo, né? Eu já não tinha muito medo porque eu já ia com ele acompanhando, né? Ele já sempre Você já me levou. sabia como Ele me funcionava, levava, onde, tipo, de que lado senta. sim, não, ele já ficava, ele, ó, a gente chegava mais cedo, ele, ó, assiste a audiência. Aí eu ficava assistindo pra entender. Então, desde sempre isso. Às vezes tinha que ir ir na secretaria, ele, não, você vai. Ficava por trás, assim, esperando ver o que desenrolava. E isso pra eu ir treinando, né? Então, fui treinando, eu fui muito bem treinado nessa questão. Ele sempre me... Então, como era advocacia artesanal, fui pegando tudo. Então, desde o atendimento... Isso que eu ia perguntar. Então, você sentava com ele para atender o cliente. Às vezes, eu chegava, a gente tinha outra empresa lá que fazia muito acordo, né? Assim, pedia. Aí eu comecei a negociar. Ele, ó, isso aqui é X valor, X valor, X valor. Liga pro advogado e fecha negocia. Aí eu começava a negociar. Aí já comecei a pegar essa de aprender a negociar. Ia fechando, não, tá bom, já faz a minuta aí pra mim, já pra eu não ter que fazer a minuta, né? Manda a minuta que a gente já assina e tal. E foi desenrolando. E aí eu fui pegando desde o terceiro semestre pra frente assim. Então eu já fui pegando aquele jeito, a experiência. Então não fiquei muito. Aí, lógico. Aí o pessoal fala, mas hoje você mexe só com reclamada. Não, mexe com tudo. Aí você vai entender por quê. Se você tem uma reclamada, ela tem empregados. Um empregado desse acontece qualquer coisa criminal, eles vão te procurar. Acontece muito com a gente. Então eu tenho que estar um pouco preparado para fazer criminal. Mas também é da forma com que vocês atuam, né? Sim, então... Porque vocês também tratam o empregado de uma maneira Todos respeitosa. os empregados. Nunca fizemos, tipo... Sempre os empregados nos procuram pelo jeito que a gente trabalha com as empresas. Então a gente tem muito cliente assim, brigou com a mulher, delegacia da mulher, os caras vêm, a gente vai lá fazer, lógico, a gente tem outro tratamento assim, mas tem isso. Bater um carro. Vai também, procura. Vai separar, procura a gente. Então a gente começa a ter muito... E dentro desses casos todos, assim, tem algum que marcou bastante, Kelson, você? Cara, um que me marcou. Em especial? O primeiro criminal. Aí você vai entender. Lá onde a gente tá, uma região que chama Cidade Satélite. Que é onde eu te falei, porque eu tenho muito cliente que meu pai trouxe. Porque meu pai fazia fretes. Vocês estão onde? Em Guarulhos? Guarulhos. Então a gente tá aqui perto do portão G2 ali da base aérea. Tá. Centrinho, tem um centrinho. Você desce a avenida, sentido Zona Leste, tudo aquilo é empresa. Então é onde a gente precisa estar por causa das empresas. Meu pai circulava tudo aquilo. Importante, tem que estar onde o cliente está. Você entendeu? Ali, é por isso que a gente não sai dali. Tem que estar ali, onde estão os clientes. E aí nisso... meu pai sempre trouxe cliente, porque ele fazia frete e falava, meu filho é advogado. Maravilhoso. Até hoje tá eu tenho, aqui o cartãozinho do meu até filho. Até hoje, os caras que me viam em cima do caminhão, hoje me chamam de doutor. Isso não quer dizer nada, tá? Mas eles certo, assim, mas é que advogado eu era o Kelson, como doutor. Sim, não, o que eu quero dizer assim, que o pessoal tinha, fazer isso. Ontem mesmo eu estava atendendo um, que eu comecei a faculdade na Cantareira por causa da irmã dele. Olha aí. Eles têm empresa lá de fundição, os caras são gigantes. Inclusive, eles faziam máquinas para metalúrgica que eu trabalhava. Então, lá é tudo muito ligado. E a irmã dele começou a fazer faculdade lá na Cantareira. E aí meu pai conversando, sempre foi meu pai, né? Conversando com ela, falou, não, me dá aqui que eu vou começar a ver. E aí foi onde eu fui parar na Cantareira. E hoje ela é controladora de voo. Ela não deu continuidade, né? Legal. Mas ela é controladora de voo. E o Ares é um empresário assim. Aí eu fiz a ação de alimentos dele. Ontem ele estava me ligando porque ele acha que vai ter uma modificação lá e tal. Ontem eu estava atendendo ele. Então, a gente acaba atendendo tudo porque está naquela áreazinha assim. E eu acabei perdendo... Você estava ali na área, que tem muitos clientes que procuram. Sim. E aí você ia me contar um caso que marcou perfeito, você. Perfeito, então é isso mesmo. Então a gente tá sempre ali. Então,
passo, tem um lava rápido, inclusive estava me ligando hoje de manhã, por isso que eu falei para você, tá. que é um outro caso que a gente tem lá em Araripina, no Pernambuco, teve que fazer audiência lá. Em Pernambuco? Pernambuco, meu sócio que foi, porque o cliente vinha com um caminhão aqui, lá, Fernão Dias, capotou o caminhão, morreu, e o pessoal é de lá, entrou com a audiência lá, e a gente tentou trazer para cá, mas teve que fazer, então a gente estava conversando com ele agora. E aí na frente tem uma borracharia, então tudo... E aí o rapaz veio também no Pernambuco, ele tava lá, mexendo, consertando o pneu. O pessoal chegou para consertar o pneu e falou, precisava de um frete, não sei o que e tal. Eu falei, eu tenho um caminhão também. Pronto, já conectou. Já criou mas ele era o borracheiro, mas ele tinha. O cara falou, me dá o contato. Ele deu o contato. Passou uns dias, chamaram, vem fazer um frete aqui. Foi fazer o frete pro rapaz, quando ele encostou o caminhão na frente, polícia, o que você vai fazer aqui? Não, vem fazer um frete. Tá preso. Organização criminosa. Simples assim. Levaram o tiozinho. Aí imagina, poderia ser meu pai, poderia ser meus irmãos, poderia ser eu. Qualquer pessoa. Você entendeu? Porque era o mesmo ramo que a gente trabalhava. Por isso que eu tô te falando que ele te marcou. Aí o irmão dele demorou pra ligar pra gente. Se tivesse ligado na audiência de custódia, já teria resolvido. Já teria matado lá. Ele foi pro CDP. Aí ligou. Aí, geralmente, esses casos eu faço com o Dr. Eber, criminal. O meu sócio, ele não gosta muito de mexer, ele vai pra delegacia uma coisa ou outra, mas quando ele não pode, ele não vai. Então ele fala, chama o Eber, vai lá fazer. E a gente foi lá. Aí, na época, a gente começou a pesquisar, ver o que acontecia e tal. Aí, vamos fazer um HC. Aí, pra quem que a gente ligou? Pra Cris. É lógico. Cris, a gente tá com um caso assim, como é que faz? Ela, não faz HC não. Faz um relaxamento de prisão. Pô, por isso que você é a professora. Né? aí a gente realmente fizemos um relaxamento de prisão, explicando bonitinho, olha, ele trabalhava aqui, tá aqui, os documentos, tal, ele tem um caminhão, ele não chegou. Então, fizemos uma petição legalzinha. Saiu. O Ministério Público olhou e falou, realmente, assiste razão à defesa. Aí eu falei, já tá bonito. Aí o juiz olhou e falou, pode mandar alvará. Soltamos. Aí a gente chega lá, o cara saiu, o alvará. Tira no outro dia o cara liga pra gente, pra agradecer, pra abraçar a gente. Então isso marca. É emocionante. Você vê uma pessoa simples que veio do Nordeste, que tem a mesma história que a gente tem e tal. Aí, enfim, ficou o caminhão preso. Aí eu vou contar a segunda parte da história. O caminhão ficou preso, o cara precisava trabalhar, isso ficou. E a gente peticionando para liberar o caminhão, e o caminhão no pátio. Aí falou, tem que fazer perícia. Aí, gente, que perícia? Para quem não é do direito, e que está assistindo aqui, quem acha que é fácil, não é. Porque peticionar não é só escrever. A gente pesquisa, liga para a professora, estuda, fica angustiado, perde o sono, sim, não é? Aí peticiona, protocola, às vezes no sistema que falha. Peraí, peticionar é escrever a petição, pesquisar a jurisprudência, colocar a jurisprudência, transformar em PDF, porque aí vem o conhecimento tecnológico. Entender os sistemas. Entender o sistema daquele tribunal para fazer o upload do documento no sistema. Tudo isso. Não é? Porque peticionar não é assim. Ter a sua assinatura digital. Ter o certificado digital. Ter o programa do certificado digital para plugar no sistema. Né? Compatível com o seu computador, porque às vezes não é verdade? Sim. Bom, aí você fez a assinatura digital e protocolou com sucesso. Muito bem. Maravilha. Muito bem. Fez o cadastro, né? Sim. Preencheu, fez o cadastro. Várias nomenclaturas diferentes, né? Preenche os dados do cliente, o formulário, tudo mais, porque é burocrático para um caramba. Muito bom. A petição já está lá no processo eletrônico? Não. O que a gente faz? A gente agenda o atendimento no balcão eletrônico. Eu vou te contar outra coisa, esse balcão. Aí no balcão eletrônico,
Um funcionário, um servidor público, nos atende como se fosse um telemarketing, pois muito educado, por sinal, vamos fazer aqui. Quando não é no chat. Quando não no chat. E aí, pois não, doutora, muito bem, a petição será juntada, será levada à conclusão. É um pedido de emergência? Quantos dias, doutor? Uns 5 dias. Quando o prazo legal é atendido? Quando? Enquanto isso, o cliente está sem trabalhar. Ele está 5 dias sem receber R$1. Ele está 5 dias sem receber R$1, com as contas correndo, sem ter nada na despensa, sem ter nada na geladeira. E ninguém está sabendo disso e a gente é angustiado junto com o cliente. E é assim a nossa vida. E quando o cliente acha que você não está fazendo nada, né? Isso quando acha que a gente não está angustiado e não fazendo nada. Não está fazendo nada. E não adianta ir lá no balcão. Não. Porque a gente vai no balcão, tá esse mesmo servidor público no telemarketing, que nem levantar mais levanta. Tá ele só faz assim, ó, agora, fala, pois não, doutor. E é a mesma com coisa. aquela cara maravilhosa, né, pra você. E é a mesma coisa. A verdade é essa. Sim. Tá muito triste. Tá. A gente sofre demais. Eu vou te falar um outro caso agora recente que tá acontecendo nesse ponto. Vou só terminar isso pra Conta. gente. Aí a gente peticionou, tal. Ah, não, vai sair. Saiu lá, né? Que ia fazer a perícia. Eu falei, perícia em quê, né? Eu não tinha o que fazer. Vai periciar o quê do caminhão? Tá, passou. Aí falou, libere o caminhão depois de um tempo. Legal. Só que nisso eu tinha falado, olha, ele não tá sendo nem investigado, porque a gente tirou ele sem ser investigado. Arrancou ele do processo. Então a gente não tem que pagar as custas do perito. Do estacionamento, porque tava correndo lá onde onde o caminhão tava, o pátio. Aí fiz embargos de declaração. Porque saiu coisa, mandou liberar, mas não falou dos valores. Embargos de declaração, em mais um tempo. E nisso já tava se arrastando muito. Aí o cliente liga pra mim e fala, olha, eu pedi pra minha mãe vender uma terrinha lá no Nordeste, eu vou pagar isso e tirar. Aí você fica até meio... A gente fica sofrendo junto demais. Eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo lá no pátio, vou ver como é que tá. Cheguei lá, pátio é máfia, né? Então, tem que pagar isso aqui, tem que fazer isso aqui, não sei o que, aquela coisa. Eu falei, legal. Só que aí, era aquele feriado que tem a Consciência Negra e tem um outro feriado antes. Finados. Isso, eu acho que é. Eu não, agora, então, finados, liguei num Dake. Ele falou, doutor, não vem agora. Aí, porque é feriado. Porque eu tinha que levar o cliente lá pra fazer a liberação. Aí eu falei, mas tem um feriado de Consciência Negra, então só vem depois. Falei, legal. Já pra não dar viagem perdida. Quando eu chego em casa que eu entro, tá deferimento. Pra não pagar custa nenhuma. Eu falei, ai, Deus não ouviu as nossas preces. Aí eu peguei e mandei pro web e falei, só esperar. Aí cheguei lá, peito cheio. Ó, vim buscar um caminhão. O cara olhou, juro pra você, ele olhava, ele passava a mão assim. Faltando 2 minutos pra fechar. Ele fazia desse jeito e eu... não sei o quê. Aí quis dar uma de pedir um dinheiro pra pagar... porque pagar alguém, não sei o quê. Eu falei, olha, meu cliente infelizmente não tem R$1, tá sem trabalhar. Eu também não tenho, vou ter que levar o caminhão. Aí... o caminhão tá com a bateria assim. Eu falei, não tem problema. Pai, tá aí pela cidade de satélite? Tô. Falei, traz uma bateria pra mim. Aí meu pai trouxe. Ele veio o caminhão, botou o caminhão pra pegar. E acabou. Foi embora. Aí eu falei, aí mais um agradecimento do cara. Então, tudo que tinha que fazer nesse caso, por isso que me marcou. A gente fez e com excelência. Lógico, demora esse tempo, mas não é culpa nossa. Não é. Eu tô com um caso num despejo lá em Itaquá. Que é sobrinho do cliente que é nosso. Então a gente, eu fiz do sobrinho, fiz a separação de uma empregada deles, então a gente vai fazendo. É a indicação, vai levando. Vai levando e é tudo ali. E aí, cara, o cara que entrou lá, um pilantra. O inquilino? O cara pegou, o cara já sabia. Aí o menino vacilou, né? Ele fez o contratinho, não passou pela gente, fez um contrato, deu pro cara. Falou, assina. O cara falou, depois eu assino, não deu pra ele. Tinha mensagem no WhatsApp. Fez economia burra, né? Não contratou advogado pra fazer o contrato de locação. Falei pra ele, puxei a orelha dele várias vezes. Aí falou, não, mas eu tenho conversa no WhatsApp. Me manda. Cadê as conversas? Não tem. Então eu conversei. Aí ele perdi o celular e tal. Aí peticionei de novo e tal. Bloqueei lá toda essa conversa. O juiz, me mostra a conversa.
Não, perdeu o celular e tal. E isso foi demorando. Só que o cara é tão pilantra que ele não estava fazendo defesa, ele não fez nada. Quanto tempo ele ficar lá, melhor. Ele não tinha como ligar a água, porque ele não tinha contrato, não tinha nada. Ele foi lá, estourou o cano e colocou água. E nisso eu coloco na petição. E nisso foi indo. A gente foi fazendo, dava o prazo. Passou mais de 15 dias para fazer a defesa e passou bastante tempo e nada. E teve que... Você entra lá no chat... O pessoal de Itaquá não te atende, pelo menos para você falar, porque tem coisas que você precisa falar, não escrever. Porque você para escrever eu fazia peticionando. Aí expliquei nada e nada. E meu sócio foi lá, não, ele é mais da região lá, a família dele, ele foi lá. Até lá. Chegou lá, não queria atender, ele foi para lá, foi para cá, brigou e tal. Não tava o juiz. Me passa um e-mail, a gente vai te dar um e-mail, você pode mandar direto pro juiz. Mandei e-mail e nada. Meu sócio mais uns 3, 4 dias de novo. Aí pegou o juiz lá. Quando ele explicou pro juiz, o juiz, ó... Deixa eu ver isso aqui. Ele já ficou... Você já vê que ele ficou meio pistola com o pessoal da vara. Ah, não, total. E já ficou, pediu desculpa e tal. Beleza, já cheguei... Quando ele chegou, a sentença já tava na mesa, já. Já no final da tardezinha, já tinha uma sentença. Já mandando sair e tal. Bora cumprir, eliminar. Aí paga o oficial de justiça. Paga o oficial de justiça. Vai lá. E nada de sair o mandado. Aí a gente liga, faz isso, tenta isso, liga 10. Não tinha mandado ainda? Não tinha nada, não saiu a sentença. Pra você ver o tanto de vezes. A gente foi umas 8 vezes em Itaquá. Se você olhar meu celular que meu sócio está falando, acabei de falar com um oficial de justiça. Porque eu acho que quarta-feira ele conversou com o pessoal da delegacia, porque vai precisar de força policial para ir lá retirar. Então tem que esperar. E o pessoal te cobrando. Aí eu até falei pro cliente, olha, esse processo nem me compensa mais financeiramente. Porque você já gastou tanto tempo. E as idas lá. A gente faz por quê? Porque o tio dele, o pessoal... É um compromisso que assumiu. E já é um cliente antigo. Então, tem coisa que você também... Você é advogado, você também não é só... Você tem que ter esse tino, né? Tem. Você tem que ter esse tino comercial. Então, eu já não... E lógico que eu não vou deixar de fazer o serviço para ele. E aí tá... Isso que você falou é um ponto importante, Kelson. Porque é uma observação... Porque assim, olha, às vezes um caso pode não ser financeiramente naquele momento tão compensador. Sim. Mas é um ponto importante porque pode te abrir muitas portas depois. Justamente. Você tem que ter esse tino. Você tem que ter essa visão. Por exemplo, eu já peguei algumas situações que financeiramente para mim foram desastrosas, mas que nem para imaginar... Quer dizer... Eu sabia que seriam muito boas futuramente, né? Sim. Casos assim, que, puxa vida, aquilo ali... Às vezes eu ficava... Eu não acredito que eu estou fazendo uma coisa dessa. Era que eu também pensei. Exatamente assim. Falo, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Mas que no final das contas, depois me abriram portas que eu nem imaginava. Justamente. Parcerias que você comentou aqui também, que eu acho importante a gente comentar. Sim. O caso do caminhão que você falou, do Sim. rapaz que foi preso em flagrante, que você falou, olha, isso eu não faço sozinho, também não faço com o meu sócio, eu faço com outro advogado parceiro. Sim. Até hoje eu faço com ele. Importante a gente comentar sobre isso também. Eu não perco serviço, porque eu não posso perder serviço. Então, hoje eu cobro o que tem que se cobrar. Antigamente, justamente com eu e o Weber começamos juntos, né? Então a gente tá da faculdade junto, então a gente sempre tentou se ajudar. Hoje eu falo, quanto é que dá para cobrar isso aqui? Quando é um caso que não tenho muito know-how, olha, isso aí tem que cobrar X, isso aí eu faço toda a parte comercial. Como que vocês fazem esse critério de precificação? Não precisa falar em valores, mas assim, qual que é o critério que você utiliza? Eu tenho que ver a pessoa, a condição da pessoa, porque também não dá para você cobrar uma pessoa que tá quebrado, que tem uma baixa renda ali, que geralmente é os que pagam mais certinho, tá? É verdade. Eu vou te falar, não erram. Então eu tenho todo esse cuidado. Ou vou cobrar de um cara que tem um pouco mais de dinheiro. Não tem jeito, você tem que fazer. Então, vamos supor, você olha lá na OAB, eu uso muito a tabela. E aí eu tenho pela tabela você sabe o que vai te dar de trabalho, né? Hoje a gente já tem mais conhecimento, mas na época que eu não conhecia nada, então eu olhava e falava, olha, você está falando X valor, é porque isso que dá muito mais trabalho. Então, tem que estar mais ou menos na base disso aqui. Então, eu fazia isso. Hoje, eu já tenho mais ou menos um padrão de preço, né? Então, você vai pondo para defesa, você vai pondo um padrão de preço para fazer um inicial. Aí, tem casos que eu nunca fiz, aí a gente conversa com os criminais, e aí eu converso geralmente com o Weber. O que você acha que dá para fazer para a gente não ter prejuízo?
Dá para fazer chegar em X. Aí eu jogo um X para cima e depois vem um... Eu e aí entendi. se tem um valor, se a vista é um X, se é uma entrada é outro, se é mais parcelado, então eu vou como comerciante. Infelizmente, o advogado ele tem que ser comerciante, ele tem que ser empresário, ele tem que ver o que é melhor para ele. E aí chega num limite, que se eu chegar num limite, eu ver que não dá, eu falo, não vou fazer. Porque eu vou pagar para trabalhar. Você já chegou a falar não? Já. Não específico, mas eu passo o valor, olha, o meu limite é esse. Menos que isso eu não faço. Se não der, sinto Porque muito. eu sei que vai me dar trabalho. Que lá na frente vai me prejudicar. Eu vou começar a trabalhar de graça, vou ter o cliente me pentelhando ali, que o pessoal acha que não, mas vou ter ele ali me pentelhando, e eu não vou poder fazer nada, porque eu estou preso no contrato. Eu tenho que fazer o serviço. Então, e também não quero que ele saia por aí dizendo que eu não fiz. Então, então eu vou ter que fazer isso. Então eu chego sim. Então eu chego no limite. É isso aqui. Daqui para baixo... Não dá. Olha, eu e o Weber, a gente fez... no início, assim, eu cheguei a fazer parecer de graça. Não! Chegar pro cliente aqui, ó, ir no cliente lá na Zona Leste, tá aqui, achando que ia ser uma ação legal, então, a gente olhava, viu os riscos e falava, tá bom. Hoje eu já não faço mais. Tirando os reclamantes, que reclamante eu atendo sem cobrar. Que é no êxito, o contrato com o reclamante. Mas chega alguém lá, eu entendo o caso, às vezes o pessoal chega, eu falo, não, me fala, mas eu entendi, olha, agora eu tô com um cliente para atender, tá aqui, me manda mensagem pra gente agendar um atendimento. É X reais. Não faço mais igual fazia antes. Eu já atendia, tirava dúvida de noite. Tava à noite lá com a minha esposa e explicando, achando que ia vir uma coisa, e não vem. Esse medo de dizer não ou de parar era o que me quebrava. Porque ele não vem, o cara fica tirando dúvida com você, fala, ó, faz o seguinte, você me paga aqui, minha hora, 200, 300 reais, e eu te explico. Você gostou? Quer dar continuidade na ação? Até abata esse valor na ação, não tem problema, eu abato. Se não gostou, você paga meu dinheiro, vai embora, faz o que você quiser com a sua informação. Felizmente é assim, eu tenho um filho para criar, eu preciso de dinheiro. Dois pontos que você falou. Aqui, vamos fazer aqui um compilado enquanto você toma um gole. Primeira coisa, você aprendeu assim, com a experiência agora, o que aquele trabalho vai te demandar de tempo. Sim. Então, aí você calcula assim, ó, o tempo que eu vou levar, o quanto que vai me custar para eu não ter o prejuízo. Sim. Isso mesmo. Isso é importante saber. Isso mesmo. Né? Então, a tabela da OAB no começo... Ela me dava um norte. Ela sabia, então, pelo valor da tabela da OAB, você sabia, olha, quanto maior o valor que está na tabela, mais o trabalho... Vai ser isso aqui. Então, você sabia mais ou menos o quanto de trabalho teria, sim. E aí você tinha como saber o equilíbrio daquilo. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Isso. Uma excelente dica. Perfeito. Sempre fiz isso. Olha a tabela que você sabe. A tabela tá te falando quanto de trabalho você vai ter que ter. Que vai ter. Muito bom. E aí bom. eu usava aquilo ali. E aí você vai alterando o seu contrato também. Porque... Sim, você não precisa saber exatamente o valor, sim, da tabela, mas você sabe que aquele lá, sim, é o tanto de trabalho. Quer ver um exemplo do trabalhista? A gente eu via muito e já aconteceu comigo. Você faz toda a ação e o cara não vai na audiência. Tem bastante disso, né? O meu tá lá, se não vir um salário mínimo. Assinou o contrato comigo, desisti, tá bom, salário mínimo. Porque eu tive que atender o cara. Você teve que ir na audiência. E mesmo que eu não vá, o cara vem, senta comigo, faz tudo, eu distribuo a ação, mesmo que eu não vá. Ele veio, assinou, fiz entrevista, gastei 1 a 2 horas fazendo entrevista, não veio, eu já falo pro cara, olha, o contrato é esse, você assinou, aqui tá, depois que você assinar, se você desistir, você tem que me pagar um salário mínimo. Você sabe que eu tenho uma cláusula de desistência também no meu contrato, nos casos de divórcio e de violência doméstica. Justamente, porque você vai pegando o caso, você vai entender. Porque é muito comum, infelizmente, no caso de violência doméstica e de divórcio, a tal da reconciliação. Mas aí a gente faz todo o trabalho, que o trabalho, no começo é o que dá mais trabalho pra gente, que é organizar, é estudar, é aquele monte de documento que a gente falou aqui, de subir, de organizar, transformar em PDF, fazer o upload. Um monte de documento bagunçado, você tem que organizar quanto, é o que eu estava te falando no começo, eu preciso ter outra pessoa para fazer isso, porque exatamente, eu muito tempo fazendo isso. Muito tempo. Entendeu? Exige, inclusive, você ter uma estrutura de software, de equipamento.
Tudo Tem que ter uma digitalizadora boa. Tem. Que tem que ter, senão você não consegue fazer com Você tem que ter um bom qualidade. servidor. Uma internet boa. As máquinas têm que ser boas. Tem que ser boas, porque senão você não vai conseguir trabalhar. Hoje em dia Os você tem que investir em celulares têm que ser bom. tecnologia. Tem. Meu sócio era. Nossa, não, gastar dinheiro com isso, gastar. Fala, cara, duas coisas. Uma coisa, o cliente tem que ver o que você tem. Primeiro, Maravilhoso. que você tem que ver, porque o advogado, isso aqui é a empresa. Uhum. Se você tá todo quebrado, todo feio, o cara já não te põe. Não te Não te vai pôr fé. Não põe. E segundo, tem que ter um equipamento de qualidade. Você trabalha com isso aqui. Você pagou 10 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, sei lá. É muito dinheiro, mas é sua ferramenta. Uhum. Você não trabalha com máquina de escrever mais. Então você tá aqui, da onde você tá, você faz audiência. Se você tem um equipamento ruim, você não consegue fazer audiência dentro de um carro, você não consegue digitalizar, você não consegue mandar um documento. Aí agora, ele nem discute mais isso. Ele fala, realmente, você tem razão nesse ponto. Por quê? A gente tem que ter todo esse equipamento. Coisas que a pessoa não vê. Acha que é tudo de graça. Não, olha, tiveram duas advogadas que vieram aqui, a doutora Maiara e a doutora Letícia. Elas têm uma estrutura 100% virtual. Sim. Elas são sócias, elas são em 3 sócias. E elas investiram pesado em tecnologia. E funciona 100% virtual. Elas investiram em softwares para funcionar redondinho. Sem. Isso, é isso que você falou. Funciona. Funciona muito. E é o tal do invisível que ninguém vê. Então, sai a publicação, já está lá, plim, Sim. na tela da doutora Letícia, da doutora Maiara, da outra sócia, e ela já está lá trabalhando, a outra já vê o que foi feito e já está no processo. Porque isso o cliente não vê. Não. E também não vê aquelas telas todas, o quanto foi investido, o servidor. Porque isso... O estudo para você entender aquilo ali. Eu tô com um caso lá em Maringá que eu tive que ficar quase um dia inteiro para entender o sistema deles para poder distribuir uma ação de execução lá. Maringá é o Paraná. Que é o EPROC ou é o Projude? É Projude, salvo engano. Não, é o EPROC, que vai migrar agora aqui em São Paulo. Eu não lembro se é o EPROC ou o Projude. Eu tive que ficar, porque ele é totalmente diferente. O pessoal não sabe disso. E vai migrar agora aqui em São Paulo, migrar. né? O ESAG já tá morrendo, né? O ESAG, eu me acostumei com o ESAG, agora vai mudar. Eu sou mais acostumado com o PJE. Gosto mais, eu já acostumei com o sistema. Meus colegas me xingam lá até a vida, né? Quando eles falam, como é que funciona aqui? Eu falo, não, faz isso, vai sair aqui e tal. Porque desde o terceiro... Desde quando começou, você já sabia, comecei né? a mexer com ele. É outra coisa, advogado tem que se... Eu tenho muitos clientes de fora do Brasil. Sim. E eu tive uma experiência que me impactou demais. Quando eu fui visitar um cliente fora do Brasil, eu fui visitar, lógico, o advogado desse cliente. Eu falei, nossa, como a gente está 1000 anos na frente. Porque era um escritório extremamente renomado. Sim. Pois o advogado fazia a petição na mão. Nossa. Juro por Deus, Nossa ele escreveu na mão, mandou para a secretária digitou no computador, imprimiu, ele revisou, ele assinou e tal. E era uma coisa assim, era um caso super midiático, era uma coisa que tinha que ser rápida. E eu fiquei tão em choque, eu virei para minha cliente e falei, não, vamos fazer isso hoje. Nós fechamos o escritório do hotel, né? E sentei ali na hora. Falei, doutor, vamos fazer isso agora, vamos fazer juntos. Ele não acreditou e ele não entendia o que era processo eletrônico, sabe? O que é? Como assim? Acesso eletrônico? Não, vai estar lá. Sabe? Eu falei, não, tem que fazer já, não dá para fazer assim, não. Doutor, no Brasil não é assim. É rápido a coisa. Sobe, liga, fala aqui, ó, e tal. Não dá tempo de fazer na mão, não. Porque mudou demais, isso é muito bom, sim, mas esse investimento, ele é necessário. Sim. E antes da gente começar o nosso podcast, você estava falando da tua angústia, do tempo. Sim, não. Como eu falei, né? A profissão que eu escolhi foi justamente pelo tempo. Porque eu consigo... Se eu quiser trabalhar à noite, depende do caso, eu vou passar o dia com meu filho. Vou ficar com ele aqui. À noite trabalhar eu posso fazer.
E aí, por isso que eu vejo a questão dos casos, que tem caso que vai demandar muito tempo, não vai ter um retorno. Então, por isso que sempre eu falo, não falo. Porque se isso não vai me dar retorno, vai me gastar muito tempo, e o tempo é o que é mais precioso para mim, para que eu tô fazendo isso? Porque hoje eu vejo o pessoal trabalha demais para ter uma casa, só para pensar, eu sempre faço análise. Você compra um viveiro, porque esses apartamentos de 50 metros é um viveiro. É verdade. Para ficar 35 anos pagando aquele viveiro. Você fica preso ali. Então você pegou 35 anos da sua vida, eu tô com 34, vou ter 70, entregar para a empresa. Não quero isso não. Nem sei se eu quero estar aqui daqui a uns anos. Posso estar em outra cidade. Como o sistema vai ficar tudo integralizado, tudo digital, eu posso trabalhar de qualquer cidade. Por isso que eu escolhi essa profissão. Eu posso trabalhar eu posso estar na beira da praia trabalhando, fazendo audiência. Se bem que tem um ponto de audiência que eu aprendi numa audiência que eu fui fazer. A gente foi fazer uma audiência na... Você viu o caso do preposto que estava debaixo da mesa? Nossa senhora, meu Deus. Lá no escritório a gente faz, mas a gente deixa uma sala embaixo já para não acontecer isso. Deixa eu voltar aqui no raciocínio. Da audiência, desculpa. Da audiência. A gente foi fazer uma audiência lá na Zona Leste. A gente pediu faz telepresencial. Tava acabando de migrar da pandemia, né? Tava fazendo tudo telepresencial. Porque também quando veio, foi um choque para mim. A gente fazia tudo audiência, daqui a pouco como é que faz? Você comprar webcam dá um boom de valor. Coisa que era R$80 foi para 300. Aí a gente comprou, deixou todo o escritório funcional para isso. Que é um outro gasto que o pessoal não entende. Aí eu falei, pô, se a gente já gastou agora, vamos usar online. Aí foi onde eu vi uma sacada. Cheguei, acabou a audiência, fizemos um acordo, conversando com a juíza. Falei, mas excelência, por que você não deferiu a audiência telepresencial melhor? Ela falou, sabe por que eu não deferi mais? Não estou deferindo nenhum aqui. Porque o pessoal está pegando esses advogados do interior do Brasil. Como correspondente? Paga R$50 pro cara fazer a audiência, o cara faz de lá, e vocês se ferram aqui, né? Então não estou fazendo mais audiência, tem que ser tudo aqui para prestigiar os advogados de São Paulo. Falei, por isso que a senhora é juíza. Isso aí, falei, pô, realmente. Vírgula. Porque há controvérsias. Não, sim, mas Porque tem advogado correspondente que ganha R$20, R$30 para fazer audiência presencial no Fórum Trabalhista. Sim, não, entendo. Também, eu sei disso, mas o que ela me falou, eu não tinha parado para pensar. Por quê? Imagina, você se formou lá, eu tenho vários primos advogados lá no Nordeste, mas eles já atuam no criminal, os caras já até desenrolam. Mas você acabou de se formar, você está numa cidade vizinha, você começa a pegar aqui, fazer 2, 3 audiênciazinhas para São Paulo, já R$200, R$300 uma diária. Pô, não é pouco dinheiro pro cara que começou. Para mim seria um grana pra caramba na época que eu comecei. Você fala, vou fazer. Tem 2, 3... Kelson, eu não concordo, não. Eu concordo. Eu peguei porque se você... Na época eu tava contra ela. Eu fiquei assim, não, mas a gente tem que sair do escritório, não sei o quê. Ela falou, não, tá tendo muito pessoal fazendo do Mato Grosso, não sei da onde, fazendo audiência aqui. E cobrando mixaria. Por isso que eu vou prestigiar vocês. Aí eu falei, eu entendi. Eu achei, pra gente que faz a advocacia mais artesanal de ir, falei, realmente... Porque os caras estão pagando para fazer, como está tudo muito tecnológico. Sabe uma coisa que eu não entendo? Sim. É o advogado que explora o outro colega. Olha, quando eu me formei, o pessoal, você faz aqueles... Você se cadastra lá. Uma vez me mandaram fazer uma audiência na Barra Funda. Eu sempre tive moto, né, na época da faculdade. Fazer uma vista lá, né? Eu falei, bom, R$200 para fazer umas vistas, não sei o quê. Me pagava R$40. Impossível. Eu falei, não. Pega seus 40. Eu falei, não paga nem a gasolina. Da moto não pagava. Não paga estacionamento, paga nada. Não. Nunca quis fazer. E aí, é isso que eu tô te falando. Você pega o pessoal que tá começando, porque eu já vi, então, eu tive outros casos, esses escritórios grandes, o pessoal paga R$1.500 a R$2.000 pra você trabalhar o mês inteiro. Você tem que ir pro escritório ainda, nem home office. Eu já vi muitas coisas. Teve a doutora Maiara me contou aqui, esse episódio está no ar, está no YouTube. Eu não sei qual que é o número do episódio da doutora Maiara, você sabe? Vamos contar aqui. Foi um episódio que, inclusive, minha mãe estava sentada ali, ela falava, corta, não conta não. Eu falei, nós vamos contar. Ela contou, falou que tem uma máfia na Justiça do Trabalho, você sabe disso? Não. Ela contou aqui.
Falou assim que tem, sei lá em que lugar lá, o pessoal chega com a demanda. É o episódio 9, hashtag 09. Ela contou que tem a turma, passa o dia lá no fórum. E aí chega uma pessoa lá com a demanda, a galera fica eu, para fazer a audiência por valores. Gente, não tem sentido. Desse tipo de 20, 30 reais. E aí, como que pode um colega explorar outro colega? E o pior, como a OAB faz vista grossa para esse tipo de coisa? Não tem sentido isso. Isso, para mim, eu não consigo compreender. Eu utilizo do serviço de correspondência. Lógico, sim. E eu procuro outros colegas, eu procuro ex-alunos. Sim. E eu sou incapaz de fazer esse tipo de coisa. Também, para esse valor então, aí, eu sentido. até pergunto assim, olha, quanto que você cobraria? Se eu vejo, por exemplo, que é um valor que é muito ínfimo, eu falo, não, você não pode cobrar isso. Já vi isso também, já fizemos isso também no escritório. Entendeu? Você não pode. E quando eu trabalhava em escritórios de médio, grande porte, eu falava, você não pode pagar esse valor. É impossível. Não tem sentido. E não tem sentido você ser um advogado. Cara, não é... Fala, mas você se formar, o tanto de dinheiro que você gastou, tempo, você cobrar 20 reais, 30 reais, 50 reais. Você não pode se submeter a isso. Eu tenho uma premissa, sempre falo. No dia que eu chegar a uma situação dessa, eu pego minha OAB, coloco no quadro, ponho na parede. Vai fazer outra coisa. Pego o caminhão e vou trabalhar fazendo. Por quê? Uma diária no caminhão é 500 reais. Sobra pelo menos uns 300 pra mim. Vai fazer qualquer outra coisa. Você entendeu? Tipo assim, falei, não estudei eu não vou dar o braço a torcer de pegar minha profissão e jogar no lixo pra fazer isso. Então, eu não faço. Kelson, veio aqui um colega nosso, ele demorou muito tempo para passar na OAB, ele estudou uma vida para passar no exame da OAB, foi um exemplo, foi muito legal. Sim. E aí ele contou, que ele falou assim, olha, eu cobro mesmo. Ele falou, eu não entendo, por exemplo, um colega que vai cobrar R$2.000 e deixar parcela de 500 de honorários, pelo tanto que estuda. Eu também não consigo entender. Não consigo entender. Não dá para entender. O tanto que a gente estuda para trabalhar. Não tem, é isso que eu estou te falando. É você pegar o estudo, aquela carteira, ela simplesmente... Ela simboliza todo o estudo, todo o tempo, todo o dinheiro seu, da sua família, o tempo. O tempo, a gente está aqui tá falando do tempo. O tempo que eu ficava, o tempo que eu perdia, que eu estudava, que o pessoal ia sair, eu não ia. Meu pai sempre teve time de futebol, ele ia jogar, eu não ia, porque eu falava, não tenho cabeça para isso. Quer saber o tempo que seu pai se dedicou da vida dele para você estar aqui contando a tua história? Sim. Você acha que eu vou jogar no lixo? Não. Não vou fazer isso. Então eu falo, olha, se um dia chegar nesse ponto, eu pego minha OAB, porque eu tenho muito orgulho, coloco lá na parede, falo, legal, vou fazer outra coisa. Não, para esse valor eu não faço. Por isso que eu falo, você me perguntou no começo, você fala não? Falo com todo gosto. Todo gosto. Não falo não vou fazer. Às vezes meu sócio chega lá com o pessoal que é mais conhecido dele, eu falo, não dá para fazer. Se eu quiser fazer, o senhor faz. Aí ele, não vou fazer não. Você tá falando que tá ruim, tá ruim. E me conta uma coisa que você não contou. Que você era estagiário, Sim. Você se formou, e como que ele te convidou para ser sócio? Como que você chegou à sociedade? Verdade. Então, a gente ficou uns 2 anos, eu trabalhava com web, fazia essas fazia parecer de graça. A gente fazia atendimento, só que a gente desenrolou, a gente pegava uns criminais, tinha uma colega que ela se formou, e ela me mandava, ela falava, eu não quero ir na delegacia, eu tenho medo, me mandava, só me mandava o contato. E eu... Eu ia, fazia todo aquele... Eu estudava o que era, o Weber puxava pra cá, a gente ia, fazia toda... Sempre eu gostei muito da parte de negociação. Uhum. Então o Weber sempre fica muito... Hoje ele também é muito cabeça, mas ele ficava mais na parte técnica, porque ele é muito bom. Estudioso. Um dos advogados que eu mais admiro na parte técnica. E eu ficava fazendo comercial aqui. Tanto que ele fala quando a gente vai na delegacia, ele é o ruim, o mal e eu sou o bonzinho. Eu sempre tento levar na diplomacia. Eu acho que o advogado tem que ser na diplomacia. Eu fiquei uns 2 anos assim, a gente fazendo uma coisa, guardando um dinheirinho aqui. Cara, eu vou falar pra você, por isso que eu falo que eu não me submeto a esses pontos. Uhum. Porque mesmo quando começou, fazia alguns casos, ganhava um dinheirinho, nunca subi meu padrão de vida pra não ter que me submeter a fazer uma ação de 50 reais. Então, mantia ali pra poder fazer, o valor é X e tal.
Então a gente fez alguns casos. E meu sócio também passava alguns casos pra gente. Tá. Então ele sempre me teve como parceiro, né? Sempre, ó, eu tô meio enrolado aqui, você faz isso aqui, você faz essa defesa pra fulano, você cobra lá, não sei o quê. Falou, não, faço. Comecei. Aí ele falou, ó, acho que eu já acertei aqui minha vida aqui na empresa da minha mulher, agora eu vou voltar a advogar, porque é o que eu gosto. Ele também, ele se formou em contabilidade, em administração, ele trabalhou em grandes empresas, mas o sonho dele sempre foi ser advogado. Então ele começou a fazer direito, ele tinha 45 anos. Tá. Então ele sempre sonhou nisso. Então ele, não, tem que voltar. E aí, bora? Eu falei, ó, quem topa tá aqui. Aí começamos. Aí na época a filha dele se formou na PUC, mas Tá. nunca fez. Sabe quando aquela pessoa que faz direito pra. Sou advogada, sou da PUC, mas não é advogada de verdade. Não quer trabalhar com aquilo. Então, ela ia até fazer algumas coisas pra gente, porque eu acho que ela ia estudar pra ser juíza. Porque de conhecimento técnico. Ela era Muito bom, mas ela queria outro tipo de carreira. então não queria ser advogada. Ela queria. Passou, porque tem que passar, mas não era isso. E eu fiquei meio assim, porque né, eu não gostava muito de me envolver com o pessoal, tipo, mulher, filha, não sei o quê. Fiquei meio assim. Falei, olha, se continuar no mesmo padrão que a gente sempre teve, pra eu nunca perder a amizade, legal. Se eu ver que tá alguma coisa, doutor, obrigado. Até hoje eu chamo ele de doutor, porque eu comecei naquela época, ele falou que perdeu o nome pra mim, mas é Roberto. Falei, olha, obrigado, agradeço por tudo, mas eu vou tocar meu caminho. Acabou que ele acabou separando. E aí a gente foi tocando um caminho. E isso já faz uns 6 anos já. E não tem briga. Deu muito certo. Muito certo. Assim, eu não tenho que... Não tem nada que eu possa reclamar dentro da advocacia com ele. Ele é, como eu falei, ele é um excelente cara que faz audiência. Eu tô pra ver um cara que faz audiência melhor que ele. Ele negocia muito bem. A gente pega uns casos meio feios. E vocês saem prospectando, não? Os clientes Então, estão vindo. É isso que eu te falei. Meu pai ainda deixou uma semente que até hoje eu pego. Vem cliente que é cliente, seu pai que me falou de você, seu pai que não sei o que, me liga. É o legado. E aí eu ainda. vou, como lá é tudo muito. Na cidade satélite, é tudo uma empresa ligada na outra, um vai ligando, quem foi que fez isso aqui pra você? Foi o filho do Edward. Vai me mandando, e a gente tá. E aí foi o que a gente chegou esse ano. Falou, olha, teve pandemia, teve muitas coisas esse ano, desde que a gente fez a sociedade. Falei, cara, ano que vem a gente... Aí teve a separação dele, teve o nascimento do meu filho. Sabe, foram coisas que... Mas a gente vem vivendo, tranquilo. Falei, olha, ano que vem a gente tem que, por causa do tempo, pôr alguém pra fazer isso aqui, porque eu tô perdendo muito tempo com isso. E a gente tem que sair pra pegar mais cliente, prospectar, fazer mais coisas. Fechou. Então isso já tá entabulado já de agora. Se a gente saiu nas férias agora, a gente até férias a gente tira junto. A gente foi pra Arraial do Cabo e a gente passou o tempo todo no carro falando dessas coisas. Ó, tem que fazer isso, tem que acertar aquilo. Ano que vem a gente já começa com isso. Por quê? Questão tempo, a gente tá perdendo muito tempo fazendo coisinha. O que você falar, acertar documento, peticionar, é muito tempo gasto. Então preciso de um estagiário, de um outro advogado que venha para fazer isso, que queira começar, porque você só aprende fazendo isso, realmente. É verdade. Eu só aprendi porque eu comecei fazendo isso. Na época a gente fazia, sempre trabalhou mais para reclamada, certo? Então, o cara empregado tinha 15 anos, 700, pá. Nossa, é tanto documento. Carimbinho, recibo por recibo, 1 de 2, 2 de 3, 3 de 4, fiz tudo isso. Mas pelo menos chegava na audiência... Aquele volume. A defesa desse tamanho aqui. Pum. Então, tudo isso eu pego. Hoje, eu acho até pior, porque enfim, uns papéis, vem uns documentos tão ruins para você acertar. Então, perde muito tempo. Só que como teve todo esse problema de pandemia, de coisa, a gente foi dando uma segurada. Mas agora, eu falei para ele nessa viagem, falei, a gente tá perdendo muito tempo. E o tempo é... Mas aí, essa questão de documento, eu vou te falar, eu ainda faço questão de olhar. Sim. Porque tem muito advogado que come uma bola, Kelson, nesse negócio de documentação. Você entendeu por que a gente perde tempo? Porque como artesão... Aí eu acho que não é perda de tempo. Não. Porque tem documento... são esses detalhes. Eu penso assim. Sim. Porque tá no detalhe. E para reclamada é isso aí. Não só reclamada. Não, então, mas a reclamada é onde a gente consegue pegar São, olha, os detalhes. Eu vou te contar uma coisa. Estava eu na minha cabeleireira fazendo uma escova. Olha isso, eu não faço trabalhista, tá? Sim. A trabalhista, para mim, eu sou completamente alienígena. Estava eu fazendo escova, e aí ela estava falando de uma ação trabalhista, que sei lá quem entrou com ação contra ela, tal, ela me pegou e me mostrou. Botei o óculos, porque eu cheguei num momento que eu não enxergo, e eu fui olhar.
E eu sou o tipo de pessoa que olho tudo. Sim, a gente Eu também. leio Por isso até que o cabeçalho. a gente perde tempo por causa disso. Perde tempo assim, nesse sentido. É. Né? Gasta tempo. Aí sabe o que eu descobri? Que a data que ela saiu do salão era igual à data da contratação do novo emprego. Eu falei, fala para tua advogada que é o mesmo dia, não sei o que, né? Aí ela falou assim, depois voltei lá para fazer escova, não sei o que, né? Ela falou, comentou que a advogada, ela falou, nossa, como que você descobriu? Ela falou, não, minha cliente que é advogada aqui, viu? Tem Porque muita você coisa. vê que são detalhes. Então eu faço questão em tudo. Eu olho documento por documento, detalhe por detalhe. Até porque, numa dessas, eu já peguei falsificação. Opa! A gente pega direto. Direto. Eu peguei falsificação. Eu pego, assim, documento que... Sabe? Eu já ganhei ação por causa de detalhe de documento, de uma cláusula dali, daquela página do... Então, nesses detalhes, assim, eu faço questão de olhar os documentos da inicial e da contestação. E para reclamada, tem outra coisa, né? Eles te mandam, a gente fala, manda tudo. Então, tem coisa que faz prova contra a gente. É, isso aqui não vai. Isso, manda aqui não tudo. vai, você conversa. Tem hora que você gasta tempo olhando e não vai. Por quê? Se a gente for, aquilo tá sendo prova contra a gente. Então, a gente às vezes manda 2, 3 coisas. Mas por quê? Teve que olhar tudo. Aí, olhar não é o problema. Tipo, vem muito desorganizado, a gente tem que organizar. Isso que eu fazia quando estagiava. Então, vinha aquele monte de papel, eu organizava tudo por data, entregava pro meu sócio. Eu tenho um problema de confiar. Então, mas aí o que eu fazia? Eu organizava tudo, entregava para ele organizado. E aí ele olhava. Aí Porque ele olha... uma coisa é você olhar bagunçado, você verdade. entendeu? Entendi. Você entendeu? Você então, precisa de alguém para organizar e me entregar aquilo organizado. Então, porque até isso a gente faz em empresas, tá? Quando a gente pega uma empresa pequenininha, a gente começa a trabalhar, a gente vai lá. Quem é que tá nesse setor de RH, o que tá fazendo? Sou eu. Como é que você separa os documentos? Eu coloco os documentos aqui. Não, você vai separar os documentos a partir de hoje assim. Aí eu ensino como tem que colocar. Ó, recibo aqui, põe na sequência. Por quê? Sai uma reclamação, você pega e manda para mim. Já tá tudo certinho. Tudo detalhe. Onde é que está esse arquivo? Tá aqui. Todo mundo tem acesso? Tem. Não, vai ter que estar numa sala. Porque já aconteceu, tá? Empregado ir embora, catar os documentos e acontece. Então, tudo isso a gente tem que falar, orientar as empresas. Então, a gente faz esse tipo de serviço. Então, isso foi aprendi com ele, tá? Isso não foi sozinho, ele que me ensinou. Então, a gente vai fazendo isso. Então, o que eu perco é que o pessoal já vê o caixa. O cara mandar uma caixa com o documento. Tudo bagunçado. Aí você perde tempo arrumando, porque você tem que organizar para você pegar. Entrou em tanto, saiu em tanto. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, 2001, tal. Então, eu preciso para essa organização, para depois a gente fazer análise com mais rápido e mais excelência. Essa é a diferença, que é onde eu estou perdendo muito tempo. Às vezes eu estou lá e aí, se já está mais organizado para me inscrever, para eu poder fazer nessas outras coisas, ou mesmo, se você tem um advogado ou um estagiário que você quer que cresça, vai fazendo. Depois eu olho, porque era o que ele fazia comigo. Vai fazendo, depois eu antes de fazer qualquer coisa, eu vou... Não, acerta aqui, então, vocês acerta chegaram aqui. num ponto de maturação mesmo, que vai ter que crescer. Já chegou, já era para ter passado, mas a gente teve algumas coisas pessoais que teve que segurar por causa disso, mas já chegou num ponto. Chegou no ponto que Entendeu? vai ter que crescer, doutor, não tem jeito. Não tem jeito. E outra, meu sócio, ele brinca comigo, você gosta de mandar. Eu falo, eu gosto de ter tempo, então quanto mais gente tiver fazendo as coisas para mim, eu estiver só organizando ou falando, faz isso, seguro, deixa eu ver. Opa, tá bom, manda. É o que eu sempre pensei na advocacia. Você ter conhecimento, estudar, porque eu tô sem tempo de estudar. Estudar isso assim. É ruim. Isso é ruim. Você entendeu o que eu tô falando? Por quê? Quanto mais eu estudo, eu tenho mais know-how. Então, quando você vai perdendo qualidade. Isso é ruim. E aí, quando eu ponho alguém para fazer, se eu tenho mais conhecimento, quando ele me traz, eu olho e falo, olha, aqui está faltando isso. Por causa disso e disso. Fui lá. Mas se eu tô só trabalhando braçal, não tenho tempo para estudar. Então me mata muito nisso. Isso. Entendeu? Por isso que eu tô desde o começo você tô falando. Precisa de alguém para organizar. Por isso que desde o começo eu tô falando. Tempo. Tempo é essencial para você crescer qualquer coisa. Tempo. Aquela mesma frase, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Que é clichê, mas é verdade. Se você tá só trabalhando, você não pega cliente, você não estuda, você não cresce. Você tá só trabalhando. Não preciso delegar essas funções para alguém. Então é isso que agora que o escritório chegou nesse ponto. Parou e falou, agora a gente tem que se organizar para isso. Porque senão você não cresce. Porque apesar de ser a advocacia artesanal, de você pegar, de ir na reclamada, de treinar a pessoa que guarda os documentos,
Mas a gente precisa ter tempo para depois que fez isso, tá indo buscar outro cliente, tá indo estudar, tá vendo novas teses. E eu tô parado. Não, infelizmente Tá tô ali, parado. Tô tá trabalhando, amarrado, tô né? trabalhando. Então, lógico, não perde a excelência, porque sempre a gente tem... Qualquer caso que chega, você sabe muito bem disso, você vai fazendo, e a partir do momento que você perde o medo, é onde há o erro. Então, eu tenho medo, então eu vou olhando, porque onde eu errei, vou fazer, aconteceu um erro com a gente, comigo, na verdade. Chegou a notificação, um problema de nome da empresa parecido com outro. Então, eles estavam pedindo para trocar. Eu peguei, olhei, isso que um advogado nunca pode fazer. Olhei, vi o prazo, fiz uma defesa, não olhei que já tinha uma tutela antecipada aqui mandando, se não trocasse o nome até de tal dia, tinha multa. Deixei correr. Daqui a pouco, quando eu vi, eu fiquei laçou branco. Desesperado. Cheguei pro meu sócio e falei, cara, comida de bola que eu fiz e já... Não vou tirar esse dinheiro, não sei o quê. Já quase um mês correndo a multa. Lá eu falei, nossa senhora, fizemos a defesa, fiz a defesa, não vi isso, não sei o quê. E aí, lógico, aí você fala assim, eu comi bola, mas pela confiança que ele tem em mim também, ele passou batido, porque ele fala, lógico que hoje a gente fala, eu olho, você olha. Tem que ter duas etapas, né? De dupla etapa. Aí, caramba, ele, não, calma, Fred ficou. E eu, angustiado, né? Aí, como eu falo pra você, ele foi lá, ligou pro advogado, negociou, pegou, tipo assim, uma mixariazinha só pro advogado gente boa também, viu? Aí falou que deu um erro e tal, pagamos um pouco da multa. Mas assim, coisa, sei lá, 5% do que era, assim, né? Só pra não dizer que não teve. Mas é aí onde você perde o medo, o advogado nunca pode perder o medo. Você perdeu o medo, acontece o erro. Então tem que ter medo, medo que eu falo de, porra, deixa eu olhar isso com mais critério, deixa eu ver isso aqui direitinho. Senão, toque de caixa, olha a sentença, deu quanto? Deu aqui, não sei o que, faz aí o cálculo. Não, você tem que olhar o que ela deu, o que não deu, por quê, se tem alguma coisa para pagar, se tem alguma coisa para recolher. E é isso que você tem que fazer, esse critério. É a tal da confiança. A professora Cris esteve aqui, ela falou, acho que é o irmão dela, que falou que trabalha com esporte. Ela deu um exemplo da escalada, que quando esse pessoal que trabalha com esporte radical, Sim, que está há muito tempo, que o acidente acontece quando a pessoa está muito confiante. Justamente. É aí que a gente acaba errando. É isso mesmo, o advogado ele nunca pode estar com essa confiança toda, ele pode ter a confiança em tudo. Não pode bobear. Documento, como você falou, linha por linha. Pega uma reguinha, eu faço igual, ainda sou velho pra isso, né? Como assim, eu pego a reguinha... E vai um por um. Opa, aqui tem uma informação importante, pego um marca-texto, ainda não consigo trabalhar só com tela. Eu tenho que imprimir, olhar, escrever. Aí eu passo pro meu sócio, ele, você já deixou algumas informações aqui, aí ele acha outra coisa, aí a gente faz as defesas, ou faz o parecer pro cliente do que saiu. Mas se você só faz a toque de caixa... É onde acontece o erro, é um cara que está muito confiante. E você sabe que veio aqui a doutora Mara Brant, ela trabalha com advocacia trabalhista de massa. Sim. E a gente tocou no assunto da inteligência artificial. E lógico que veio a inteligência artificial, não vai uma coisa que não vai sumir, vai ficar. Isso aí, sem dúvida. E que tem muito erro ainda. Sim. Que eles estão fazendo muita revisão da inteligência artificial por causa disso. Até ela se adequar e tal. Olha que interessante, isso que você falou me fez lembrar Sim, o que ela trouxe aqui pra gente. A gente pegou um cliente gigante, transportadora grande. Os caras estavam em recuperação, muita audiência, muito isso. E aí a gente foi fazer esse serviço, de ir pra lá, a gente ficou uma semana olhando os documentos, olhando as ações que ele tinha e tentando acertar. Escritório de massa. A gente olhava para os acordos que eles faziam, não era inteligência artificial, eram eles. Não tinha sentido os acordos. Vamos supor que uma ação estava lá, o valor da causa 100 mil, os caras faziam o acordo de 150 mil. A gente ficava olhando assim, como assim? Não, a gente não entendia. A gente começou a baixar, fazendo defesa por defesa, era 10 mil, 5 mil, 15 mil, às vezes quando era muito, caminhoneiro que tinha muitas horas extras, não sei o que, dava 50 mil, assim, estourando, a ação do cara era muito grande, mas qualquer açãozinha a gente ficava assim, cara. Aí a gente tem outro cliente também que veio de escritório grande e falou, eu tento falar com o meu cliente, com o advogado. Aí era um estagiário que vinha falar comigo. Quando marcava,
Já a gente não, a gente tá ali naquela área, o cara precisa falar, você quer vir aqui no escritório, quer que a gente dê um pulinho aí? Isso. Esse é um grande diferencial Entendeu? e é importante. Aí, pô, opa, não, você pode vir aqui? Claro. E a gente trabalha com o quê? Com mensalidade. Então, às vezes, tem cliente que a gente fica 2, 3, 4, 5 meses sem falar, a gente até procura ele para mostrar que tá valendo aquela mensalidade. Olha, você tá precisando de alguma coisa? A gente vai lá, tá com alguma coisa assim. Porque, não, dá tudo certo, vocês organizaram naquela época, não sei o quê, agora ficou mais tranquilo, não sei o quê, entendeu? Então, a gente faz isso, a gente tem as mensalidades. Vocês montaram um modelo de negócio preventivo, de consultoria. Isso. E aí, vem outras ações deles também, porque... como a gente faz o serviço. Você já está lá dentro, tá lá dentro, o pessoal procura tudo a gente para fazer. Quando tem problema que a gente vai contra o empregado já tem meio que não tem animosidade com a gente, então a gente já chega com uma abordagem diferente para conversar com ele. Não, filho, como é que tá, não sei o que você quer, como é que vamos fazer? Que é o que eu falei da diplomacia. O advogado, para mim, ele tem que ser um diplomata, ele tem que tentar, de toda forma, trazer o que é melhor para ambas as partes. Por quê? Empresa, geralmente... fez coisa errada. Não tem o que fazer. A empresa geralmente fez nada. É impossível estar 100% correto. Então, quando a gente olha, puta, isso aqui, já teve caso da empresa tá 100% certa. A gente lá, não, aqui não vai fazer acordo, não. Os caras, com o quê? Não vai fazer, confia. Mas tem coisa, cadê o documento X? Cadê o Y? Não tem. Pagar, não paga. Aí eu falei, então, peraí, a pancada é essa, vamos tentar deixar a pancada aqui. É o que a gente tenta fazer. Então, se você não tem essa animosidade com os reclamantes, com os reclamantes, porque tem advogado que não quer falar, eu sou bebo, não, a gente chega ali, a gente já falava com eles na época que eles trabalhavam, sempre tem uma boa... bom relacionamento. Então, quando chega lá, ele não tá te vendo como um bicho. Tudo bem, você quer ser advogado? Tudo bem? O que você quer fazer de acordo? O que você tem em mente? Joga a responsa para ele. Não dá, a gente tá com o documento aqui, ó, isso aqui já foi pago, isso aqui já foi... Não mostra, claro, ele tem que ter... Aqui o cara fica meio assim, então foi pra lá, foi pra cá. Geralmente, 98% a gente faz acordo. Já resolve, o cliente sai contente, porque você já resolveu o problema. O cliente não tem que vir mais em outra audiência, não tem que se desgastar, já fica parcelado de a pessoa já pega o dinheiro, porque eu costumo dizer que tem advogado com reclamante, tá? Que os caras não gostam de fazer acordo. Pra quê? Pra ficar inchando. O cara já tem um dinheiro, deixa inchando, deixa fazer poupança. E o seu cliente fica como? Angustiado. E eu já sou o contrário. É tanto que quando o cliente vai, antes de acontecer qualquer coisa, eu falo para ele, olha, você tem dinheiro para receber lá? Tem. Então você vai, você recebe o que tem para receber, você assina o valor que você recebeu. Então, vamos lá, recebeu 5, assina um recibo de 5. Legal? Se faltar alguma coisa, a gente faz a ação. Por quê? Porque se eu falo para ele não pegar nada, eu vou ter mais dinheiro, porque vai ser proporcional. Só que o cara vai ficar batendo na minha porta todo dia. Eu não tô aí aquele dinheiro, e aí já saiu. Não e meu processo? E o cara precisa comer, precisa viver. E eu não gosto de fazer isso. Então, não pode pegar, o resto a gente faz aqui, o que der, a gente faz. E a gente vai levando assim, vai fazendo com reclamante. Quando eu pego o reclamante, eu faço assim. E aí, para a empresa, a gente também fala, cara, faz um acordo, porque se julgar aqui, a gente faz toda uma análise, se julgar aqui, vai dar isso. Você tem testemunha para isso? Não tem. Tem documento para isso? Não tem. Então, vai dar uma sentença X. Vamos fazer aqui, o cara já sai, recebe com o dinheirinho no bolso, o advogado sai feliz com a porcentagem dele, você vai pagando, acabou. Por isso que eu gosto mais de reclamado, por causa resolve. A gente vai lá e resolve. Né? Não é resolver que o pessoal tem aquela... O advogado foi lá e não fez nada. E para reclamante tem outra coisa. Você põe o valor da causa X, aí faz um acordo, o reclamante chega assim, era para eu receber 100 mil, fiz um acordo de 10. Isso acontece muito. Falo, não, isso era um valor de alçada, assim, não é. Por isso que às vezes eu já explico pro reclamante para ele não achar, porque a primeira coisa que eles acham é que a gente deu um golpe, a gente se macumonou com o advogado da empresa para fazer alguma coisa. Isso é assim, ó, isso é o papo que a gente mais escuta, e aí eu já explico antes para não ter esse problema. Falo, isso aqui é um valor de alçada, a gente põe porque tem isso, mas tem que provar isso aqui, tem que provar, e a gente põe para negociar. Legal. Mais ou menos o que você tem para receber isso. Aí eu faço um cálculo, aí geralmente dá dentro daquilo que eu mostrei para ele. Porque senão ele vai dizer que você se macumonou com o advogado da empresa, se você estiver pelo reclamante, para dar um golpe nele. É porque quem tá de fora vê assim, caramba, né? O advogado do reclamante coloca lá o valor super inchado do processo, coloca 100 mil, como você deu de exemplo. E nunca é 100 Faz um mil. acordo de 10.
Pra quê? Aí ele- Por que já não colocou 10 mil no justamente, processo? quando veio a reforma, caiu muito, ficou tudo limitado. Porque tem Porque tinha sucumbência. sucumbência. Aí o pessoal, eu falei, pô, agora deu uma quebrada. Os valorzinhos baixaram tudo. E eu tinha um cuidado desgraçado pra fazer isso aí. Porque antes você coloca um valorzinho lá e deixa. Só que agora também já morreu isso. Então o pessoal voltou a pôr. O bom é que quando você faz o acordo, você tem que discriminar as verbas. Uhum. Então você coloca tudo não como verba salarial, que se for salarial vai ter incidência de recolhimento, então você coloca como indenizatória, então tem que ter esse espaço para você fazer isso. Mas para o reclamante, você tem que explicar muito bem para o seu reclamante, porque senão ele acha que você passou Fez um acordo, você passou a perna nele. Reclamante, você tem que lidar muito, muito bem com ele. É por isso que meu sócio não gosta de fazer reclamante. Quem geralmente quem faz sou eu. Porque ele fala, eu não gosto muito de lidar com essas situações. Então, para reclamante, você tem que ser o primeiro juiz. O cara sentou aí, eu já fecho a cara com eles. Tudo bem, então. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Tá, o que você quer? Eu quero isso. Pagou isso aqui? Pagou. Pagou isso aqui? Pagou. Fez isso aqui? Fez. O que você quer? Ah, mas é que eu não gostava do cara, o cara não gostava de mim, sabe? Começa a criar uma coisa. Fala, olha, felizmente eu não tenho como entrar com essa ação pra você, porque não tenho o que pedir. Outra coisa que eles veem muito eu pedi pra eles me mandarem embora, eles não me mandaram. Falei, tá, vamos lá. Eles pagam certo? Não tem atraso? Não. Tá recolhendo direitinho, que é uma tese até ruim, mas tá recolhendo? Tá sim, tá. Então, você não tem existe direito. Obrigatoriedade da empresa de te mandar embora. Os caras ficam com raiva de mim. Colegas meus que jogam bola comigo já ficaram com raiva de mim porque eu dei essa resposta. Eu falei, não existe, eles são obrigados. Sabe? Ou você chega lá e fala, obrigado, não quero mais trabalhar, tchau, e você vai ter as verbas com um pedido de demissão, ou eles não têm obrigatoriedade de te mandar embora. Simples assim. E o cara fica com raiva de você. Mas você sabe que acontece muito também? Isso na área de família. Nossa. Acontece muito. E aí eu dou uma resposta que muitas vezes tem mulher que não gosta de escutar. Tem várias coisas que o cliente não gosta de escutar. Não gosta de escutar. Não gosta. Então, chega para mim... Chegava, porque nessas e outras também já tem muita gente que não me procura mais. Aí chega assim, olha... Ai, doutora, olha, mas... Puxa vida, né? Me paga... Ó, tá se separando. O marido é assalariado, CLT... E aí vai pedir alimentos. Sim. O teto é 30% do salário. É 30%. Não tem do que tirar. Aí, a minha paciência já é negativa. E eu já falo, escuta, você se casou com um pobre. Não tem da onde tirar. Aí vai fazer partilha. Eu falo, escuta, seu ex-marido é milionário? Nós vamos discutir milhões? Não, então vamos fazer um acordo? Sim. Porque vale mais a pena. E se é milhões, é melhor ainda um acordo. E aí você já... Porque vai ser melhor o caminho, porque você já vai receber, resolveu, todo mundo sai feliz, tua vida resolvida, vira a página e acabou, porque o pior caminho é a briga, é a discussão, é litigioso. Vira a página da sua vida, porque tem pessoas que não querem o divórcio emocional. Eu né? de um caso assim. Então, guardadas as devidas proporções. Tem cliente que não gosta de ouvir o que é para ser ouvido. Não gosta. Reclamante é assim. Então, por isso que meu sócio não gosta muito. Eu trabalho, eu faço mais, mas ele não gosta por causa disso. Não gosta de escutar. Não gosta, cria teoria, escuta muita gente fora. Escuta os leigos, né? Porque meu amigo, porque minha conhecida, fulano, porque minha amiga, minha vizinha. É causa-ganha, não sei o quê. Até você explicar que não é causa-ganha, até que você explicar. Então, tem uma, que não existe causa-ganha. E aí tá, mas minha fulana, mas aí eu tenho que fazer toda uma aula. Por isso que eu falo, tirando esse do reclamante que eu não cobro, o resto eu cobro para fazer, para atender, porque você gasta 1h30, 2 horas explicando coisa desse tipo. Você falou do caso de família, eu peguei um caso de um tio de um amigo meu de escola, que a gente, eu sou padrinho de casamento dele e tudo, fiz lá pra ele. Ele separou da mulher bastante antes de 2012, então ele tinha 2 filhos, um já pra ficar maior, e na época ele pagava 2 salários mínimos pros 2, era uma grana legal, é um valor considerável. Comparado à época. E aí nisso, ele já estava com outra mulher e tal. Ele saiu dessa empresa. Aí eu fui pedir
como é que se A fala? revisão. A revisão de alimentos. Fui pedir, fiz aí, deferiu lá, caiu pra metade na época. E nisso a menina também já tava com 16 para 17 anos, assim, tal. Prestes Beleza. a completar a maioridade. Aí foi a mulher arrumando briga com ele. Ou seja, aquela ação era só pra não se desvincular dele. Olha só. E ele tinha um relacionamento excelente com a filha e com o filho. Quando ela fez 18, ela chegou pra ele e falou: pai, eu não quero receber nada seu. Eu já tô trabalhando, assim. Aí ele tinha caído, ele saiu da empresa, na multinacional, ele deu uma quebrada no que ele recebia. Aí ele chegou pra mim, porque falei, ó, vai ter audiência. A mãe dela, quando sentar na mesa, eu vou falar: olha, excelência, peço pra retirar porque ela já é maior. Já aconteceu com a gente. Só que aí o Ministério Público e o juiz mandaram pra uma procuração nova. Legal. Aí ele veio falar comigo. Eu falei: olha, mas tem procuração dela nos autos. Então ela vai dar continuidade no processo. Aí ele: o quê? Não, peraí. Eu mandei a foto, tirei o PDF e mandei pra ele. Ligou pra ela: sabe o que a mãe tinha feito? Falou: filha, vem aqui, assina esses documentos. Assinou, ela foi lá e levou pra advogado. Só pra não acabar o processo, pra continuar. Aí ele: e agora? Eu falei, simplesmente ela vai lá e fala que não quer dar continuidade no processo. Acabou, a vontade é dela, o processo é dela, não é da advogado, não é da mãe. Sério. Mas tá falando em pagar um valorzinho. O senhor paga 500 conto, era tipo assim, coisa de 500 conto. Paga pra advogado, você vai se livrar disso. No fim, ela fez de próprio punho, entregou, acabou o processo, Morreu não pagou ali. nada. Era só a mãe não querendo desvincular. E o pai teve sempre um ótimo relacionamento com os filhos. Você já aconteceu comigo o seguinte, dessa briga de não querer desvincular e tudo mais, e do pai ter um bom relacionamento, pedir a guarda em favor do pai. Falei: fica com a guarda do filho. Pra dar... E deu certo, o pai ficou com o filho. Era o sonho da vida dele ter o filho com ele já tinha outra família constituída. E o filho sonhava ficar com o pai, porque tinha um irmãozinho já dessa nova família, pois ele ficou. Ele ficou com a guarda do filho, não precisou pagar mais alimentos. Nossa, esse caso me marcou também muito. Eu tô com um caso... Acabou a graça acabou o conflito, acabou tudo. Eu tô com um caso muito, muito complicado. Esse é o caso mais complicado que eu tenho lá no escritório. Um rapaz me procurou lá. O que acontece? Ele tinha 19, 20 anos, e a mulher dele também. Ela morreu. Teve um infarto. E deixou uma menininha. E ele foi continuando e tal. A avó chegou e falou: olha, eu perdi minha filha, você poderia deixar a menina comigo? E ele, por ser jovem, não tem que trabalhar, não sei o que, falou: não, tudo bem. Ele chegou e me mostrou, falou: tem uma ação, você tem que fazer a defesa, no mínimo. Não vou fazer porque eu tenho um bom relacionamento com ela, não sei o quê. Pior coisa. Não vai escutando. Eu falei: tá bom, filho. Isso ele joga comigo na quadra, tudo bem. Aí passou. Daqui a pouco ele ia, buscava a menina nos dias que tinha que buscar, tal. Legal. Daqui a pouco, a acusação de estupro de vulnerável. Aí chega ele, a mãe dele, a tia dele lá no escritório, eu vendo aquilo. E eu vendo que ele não tava tendo noção do tamanho da coisa. Da gravidade. E eu sabe que a tensão que bateu em mim, eu tava explicando e tal. Falei: olha, é uma ação complicadíssima, tem que cobrar. X, o meu... Chamei o Weber também pra atuar. Aí a gente começou. Aí foi pra fazer laudo. A gente foi pra delegacia. Já tinha feito o laudo tal, quando saiu negativo. Ele bateu, eu peguei ele. Vem aqui, você não precisa pedir pra mim. Não minta pro seu advogado, hein? Nunca minta. Não minta pro seu advogado, nunca. É a única pessoa que vai te defender sem acreditar em você, mas ele vai te defender. Aí eu: não fala pra mim. Não, nunca fiz nada. Aí o doutor Heber foi lá. E aí, então, nunca fiz nada. O doutor Roberto foi lá, nunca fiz nada. Ficou nesse. Falei: então, tá bom, vou pra delegacia. E já criando várias teses, né? Porque você começa a criar várias teses. Falei: tinha outros homens no ambiente. O que eu poderia pensar? Se ele tá batendo o pé, pode ser com o namorado de pode alguém. Qualquer um tinha feito alguma coisa e ter jogado pra cima dele. Então, eu já comecei, você já começa... Chegou lá... Você já chega... É um crime... Gente, é um crime extremamente... É o pior crime que você pode ser acusado dentro de uma cadeia.
Cheguei, o escrivão, não sei o que e tal, e o Herbert já meio nervoso, assim, que ele já querendo, e ele é muito Caxias, assim, né? Aí eu falei, não, calma, o que tá? E aí ele falou, não, tá negativo. Falei, opa, relaxa todo mundo. Calma, relaxa tal, não, eu expliquei. Fala pra... E nisso eu tinha explicado umas 10 vezes, você explica pro seu cliente umas 10 vezes o que ele tem que falar, assim, tenta pôr numa linha cronológica, ele não consegue. Chega na delegacia, eu falo, não, fala tal coisa. Ó, lembra daquela coisa? Aí ele vai falando, ele vai oxigenando. Legal. Ele saiu, vencemos, não sei o que. Eu falei, olha, tá 1-0. Calma que não acabou. Que o Ministério Público pode achar que tem outras coisas aí e pedir, não acabou. Legal. Aí, nisso, eles seguraram a menina, certo? Não dava, deixava ele ver. Uhum. Só que a sentença lá da guarda tinha as datas que ele podia. Eu peguei, falei, não, ele ficou 1 mês sem ver a menina. Eu falei, não, agora pode ir lá buscar. Ver, tem que Aí ele visitar. foi lá buscar, nada. Não deixaram. Ele me ligou, a gente saiu de madrugada, não, de noite, na sexta-feira. Meu sócio foi lá, ficou na delegacia até meia-noite. Trouxe os dois. E o pau cantou na delegacia. Trouxe porque tem que cumprir a ordem. Uhum. Legal. E nisso ele foi vendo e tal. Ele e aí, depois eu quero entrar com ação contra elas. Falei, legal, vamos finalizar. Passou um tempo, o criminal morreu. A gente foi peticionando lá, pedindo, explicando e tal. O Ministério Público foi a favor, o juiz falou, não tem crime vulnerável, não tem nada. Beleza. E ele buscando a menina. Chega um dia e fala, não vai levar não. Tem uma outra ação aí. Então, tinha uma ação de guarda, tinha uma ação criminal, os caras entrou com a ação das visitas. A gente foi lá, eu fiquei até quase meia-noite esperando uma viatura vir, numa boca de uma favela, lá em Guarulhos. Eu e meu sócio e ele. E eu, puta, o que eu tô fazendo? Você vê como o advogado sofre. E tal. E quando chegou, meu sócio já tinha uma animosidade com eles, porque pegou lá na delegacia, eu falei, fica aí que eu vou lá. Aí conversei com o policial foi lá, falou, tem um processo novo. Aí ele até colocou assim, eu tirei uma foto, né? Porque eu não conseguia ter acesso, não sabia qual era o processo. Aí cheguei, consegui saber qual era o processo. Elas pedindo a guarda e pedindo que ele não... A guarda não, que bloqueasse as visitas. E aí o Ministério Público aceitou, porque falou, pode não ter tido estupro, mas pode ter o ato libidinoso. Era isso que eu ia comentar. Mas aí no criminal, você vê como é... Pra você explicar isso pro cliente, que no criminal... Eu ia falar que pode ter tido um relacionamento de abuso psicológico. Não, então... Aí eu falei, eu sabia que poderia fazer isso. Então, o criminal não foi pra esse lado, a família foi pra esse lado. E a gente já fez agravo interno e não saiu nada. Não vai, porque é o bem-estar do menor na dúvida. E tipo, a gente argumenta que em dúvida pro réu, se não tem dúvida, se aqui já foi comprovado que não tinha tal, aí beleza. E eu explico isso pra ele, né? Não tem o que fazer. E outra, a menina já tá há muito tempo, pode... Enfim. Foi essa semana, chegou uma ação de alimentos, que era o que eu tava pensando. E pra me explicar isso pra eles? Vou te dar uma dica, você tem que pedir visita monitorada no CEVAT. Mas esse é o agravo. O agravo interno foi feito para isso. Que mesmo que não tenha uma visita do jeito que está tendo, mas que pode ser monitorada para não tirar o convívio do pai, porque já está há muito tempo. Isso já está uns 3 meses lá no agravo interno. E para mim explicar isso pro cliente? O cliente acha que eu não estou fazendo nada. Aí saiu essa ação de alimentos, eu falei, cara, eu cobrei uma mixaria para fazer. Por quê? Porque sabe quando você... Eu conheço ele desde moleque. Então, é a história do, né? Aí eu falo, aqui eu já não tenho... Porque eu cobrei bem no criminal, e no criminal a gente praticamente... Então fui fazendo os outros, falei, não, vou te cobrar aqui, bicho, só pra... Kelson, família dá muito mais trabalho que criminal. Aí, detalhe, fui fazer o alimentos. Tem alguma coisa e tal, não sei o quê, que eu já fiz. Falei, vai ser de 25% a 30%, que não tem muito o que discutir. Tal. Aí ele vai e fala, eu tenho outra filha. Aí ele eu já tava pronta a petição já pra subir. Aí eu, cara, como é que você deixa de fazer? Eu não sei. Cliente danadinho! Aí eu, não minta pro seu advogado, mais uma vez. Aí eu, caramba, aí ele foi, me mandou a certidão, já tô pagando um valorzinho aqui pra ela e tal. Aí eu peguei e juntei, porque aí você tem algum... Você consegue reduzir. Mas você entende como é complicado. Perfeitamente! Aí esse é o caso. E eu falo pra ele assim, cara, esse é o caso, o pior que criminal que podia aparecer. Se você chegasse na cadeia, você nem vive, você sai de lá. Porque isso aqui... Eu não dormia, eu vou falar pra você, esse caso eu fiquei... Por conhecer ele, eu conheço ele. E eu ficava, caramba.
E ele não, calma, assim, o pessoal da família dele, não, você tem que ter noção disso aqui, cara, não sei o quê. Aí quando não teve, porque já Agora caiu a ficha nele da então, gravidade? aí ele não sei, porque ele é meio assim, eu falei, não sei, mas era o caso que eu fiquei mais tenso de todos, porque dinheiro, qualquer coisa, você se vira, mas você ir preso por um estupro de vulnerável da sua filha... Você tá morto. E quando você sair, você tá morto também. Assim, você não vale mais nada para a sociedade. Então ali ele já pelo menos essa parte. Mas você vê Aí eu falo para ele, sabe qual foi o seu defeito aqui? O problema foi você não ter feito a defesa lá quando eu falei. Se tivesse feito a defesa, porque a tese dele sempre é assim, ó. Ele nem fez defesa, nem quis fazer defesa, nem liga pra filha. Aí eu explico, não, ele tinha um bom relacionamento, a avó tava abalada porque perdeu uma filha, então a neta poderia acalantar ali e tal, e vou explicando. Só que não tem um documento. Aí já era. Você entende como é complicado? Vida de advogado é complicado. Aliás, antes da gente abrir aqui o podcast, a gente estava conversando sobre isso, né? Sim, sim. O quanto é difícil a gente ter essa vida de... A gente ama o que faz, mas é complicado. Não, muito, por quê? Não é fácil, gente. Ser advogado não é fácil. E, aliás, eu estava falando para o Kelson, assim, o porquê da gente ter o podcast. Por que de eu fazer esse podcast, que era um projeto que fazia tempo que eu queria ter tirado do papel, para trazer aqui advogados como o Kelson, que tem paixão pelo que faz, que mesmo que o cliente apronta, que esconde que tem mais um filho, né? E são situações que fazem a gente tirar nosso sono e tudo mais, mas que faz a gente gostar muito e saber que a gente está no caminho certo da profissão. Né? E trazer advogados reais, que gostam do que fazem e mostrar realmente o que é advocacia. Porque o que a gente estava falando aqui, que a gente olha na internet, não é? Não é nada real. Não é. Então. E o que a gente vê na internet? Os coaches, o pessoal andando de jatinho, né? Com uma realidade completamente distorcida. Não tem sentido nenhum. Porque... A advocacia, ela é artesanal ainda por cima, que é pequenos advogados, você não tem como. Esse pessoal é coach. Então, o coach, ele vende essa imagem, aluga alguma coisa, aluga um jato e aparece para você e você acredita nisso. Entendeu? E a advocacia não é isso. Não é isso. E assim, eu tava falando pro Kelso, eu falei, olha, eu sou advogada, eu sou professora, eu advogo há mais de 20 anos, eu estive na sala de aula pelo menos uns 15 anos, o Kelson foi meu aluno. Na pandemia, eu saí da sala de aula. Elô, você tem seu curso? Eu tenho. Mas eu me recuso a ser coach e a fazer esse tipo de coisa que a internet faz. E é por isso que eu fiz o podcast, que eu tenho está sendo um dos maiores prazeres da minha vida, vir aqui, encontrar pessoas e ouvir as histórias e ouvir, assim, e ter, por exemplo, o advogado como o Kelson aqui, que conta com tanto entusiasmo e com tanto prazer, assim. Agora, eu vou te falar uma coisa, desse cliente, por exemplo, já aconteceu comigo de cliente assim, e cliente assim eu sento e falo, olha, vamos conversar, porque mudou demais a tua situação e a gente vai ter que rever o seu contrato. Eu já fiz isso. Sim. E mostrar, olha, a coisa mudou, você falou que era isso, a gente começou achando que era uma coisa e mudou, e o cliente entendeu. Sim, não. E da gente rever, viu? Sim. E sem problema nenhum. Nesse caso, eu mais sento para explicar, porque assim, como eu falei para cobrar, eu faço toda uma conjuntura de quem é a pessoa. Saber Então, o que já vai dar o conheço trabalho. Tal. Então, eu quero mais que ele entenda, porque assim, para uma pessoa que trabalha na metalúrgica como eu trabalhei, um valor que você tira ali é um valor relativamente alto. Então, eu quero que ele entenda por que eu estou cobrando. Não, eu não quero nem refazer o contrato, vamos supor, nesse caso. Eu quero que ele entenda por que eu estou cobrando, entenda o trabalho que dá aquilo. Exato. Pro cara não, porque para quem é advogado, quem gosta, assim, ele não quer que ninguém saia falando, não é só ganhar dinheiro. Só falar, ganhei e não fiz nada pro cara. Não, quero que ele fale pros outros que eu fiz o serviço bom, que eu fiz, que eu tava na boca da favela lá, meia-noite, eu quero, entendeu? Eu não cobrei nenhuma dessas diligências. Então, eu enfatizo. Falo, olha, isso aqui é um bônus, era para cobrar tudo. Eu não saio para vir na delegacia por menos de X, falei para ele. Exato. Então, é para ele entender. Por quê?
O cliente vai passando o tempo, ele vai perdendo, ele não vai entendendo por que ele está te pagando. Ele vai achando que não é mais do que a tua obrigação. Que não vale aquilo ali. Então, esse é meu problema, é o que eu mais pego. Porque eu quero que o cliente entenda, não, realmente vale. Sem isso ia dar ruim. Você entendeu? Aí é que é o ponto. Ô, Kelson, você sabe que o papo tá tão bom, tá tão legal esse papo, a gente já falou tanta coisa, mas tá dando horário, a gente já passou do horário já. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tivesse que escolher 3 palavras para a sua advocacia, quais palavras você escolheria? Cara, eu sou ruim nesse joguinho. Ah, que nada. Autonomia, que é o... Autonomia. Prazer. Tenho prazer de advogado, tenho prazer. E prazer, felicidade, autonomia para mim, autonomia, prazer e tempo, vai. E tempo. Tempo, porque eu consigo, com o tempo, ter prazer. A autonomia me dá tempo que me dá o prazer de poder fazer tanto advogar como fazer as minhas outras coisas, porque se eu só trabalhasse também não seria feliz. Então, me dá tempo para eu fazer outras coisas. Que eu gosto de fazer muitas outras coisas. Então, essas 3 palavras praticamente definem o que a advocacia para mim. Maravilhoso. A gente vai ter que fazer pelo menos outro episódio, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. Estou falando vários casos aqui que hoje eu falo. Nossa, a gente vai ter que fazer outro. Você já está convidado para outro. Você já está intimado para a gente fazer um outro episódio. Eu amei a tua presença aqui. E se você gostou, dá um like, compartilha, comenta, ativa o sininho e até o próximo episódio do Advocacia Limitada. Kelson, muito obrigada. Foi um prazer, querido. Muito obrigada. Muito bom, querido.